Estamos ao vivo mais uma vez aqui com essa semana de série de lives para a divulgação do livro Do Ventre aos Primeiros Passos. Ontem falamos sobre a saúde mental e física da mulher neste mesmo período. E então eu espero que vocês gostem dessa live de hoje também, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado também nesse período, que é a saúde, né, íntima da mulher, né, nesse momento, e a importância que temos de cuidar deste lado durante esse período. Sendo que eu foquei também nos cuidados maternos, porque eu acho que uma coisa liga a outra, na questão de vínculo com o filho, a construção do autocuidado, autoamor, a construção da própria identidade. Então eu creio que é um fator super importante para a gente discutir também hoje, e que também esta parte, a doutora Viviane e a Liliane também fala no e-book. Então, estamos muito felizes de tê-los aqui, espero que vocês gostem. Então, comecem se apresentando, porque eu já falei bastante por aqui, né, antes de vocês entrarem. E vamos lá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa saúde, né, esse cuidado da saúde contemporânea hoje com a mulher. Mulher moderna. Exatamente. E o quanto isso é importante, né, para a autoestima, para o autocuidado, e a gente vai desmistificar algumas inseguranças hoje, né? Então, vamos lá. Olá, meninas ou meninos, não sei quem está entrando aqui na live. Eu agradeço, Evelyn, pelo convite. E aí, vamos levar conhecimento. Eu sou Viviane Vendramini, sou médica ginecologista obstetra. Atuo na área há 16 anos, o tempo passa. E adoro essa área. Eu acho que a questão da saúde da mulher se estende também para os nossos filhos. Uma mulher grávida, a conexão com o feto, que foi um tema ontem, né, muito bem abordado, cria o futuro das novas gerações, né? E eu, como médica, do outro lado, dando essa tranquilidade para as gestantes, justamente para elas levarem uma gestação que, quando descobre a gestação, vem vários medos. E hoje a gente vai abordar esses medos. E junto com a fisioterapia, que eu acho que é o ápice para a mulher, principalmente da região íntima, para manter a saúde da região íntima. Isso daí, muitas mulheres não falam sobre isso. E hoje é um tema justamente que falam com as amigas, eles querem a saúde íntima, quer manter o relacionamento ativo durante uma gestação, no pós-parto. Hoje as mulheres querem chegar a 80 anos com uma vida sexual ativa. E é muito importante essa abordagem, principalmente porque a gente acha que depois que tem filhos, nada mais acontece. E durante a gestação, tudo é proibido. Pelo contrário, né? A gente está mais sensível, sim, mas as coisas têm que ser preventivas. Se a gente atuar no preventivo, tudo vai dar certo, né? Vamos pensar assim. Exatamente. Quanto tabu tinha antes, né, sobre esse autocuidado, até pelo próprio prazer, né, em descobrir o seu próprio prazer nesse momento, né? Com certeza. E durante a gestação, existem muitas mulheres que o libido, triplicam. Exato. A gente tem aqueles vieses que vem a progesterona, te deixa mais calminha. Muitas mulheres não, pelo contrário. Isso é muito bom, viu? Não é um lado ruim, não, é um lado bom. Talvez ruim para o marido, que não aguenta, não dá, né? Não dá sossego para ele, mas é muito bom de modo geral. Exatamente. No livro a gente abordou até nem tanto essa questão, mas abordamos outras questões que muitas mulheres não têm acesso também, muitas vezes, né? Com muitas dúvidas sobre realmente os exames, os cuidados, o que precisa fazer. A Liliane também falou bastante coisa sobre a questão do cuidado pélvico nesse momento também. Então, hoje a gente talvez vá dar uma outra abordagem. Então, espero que vocês não percam essa super live aula, né, digamos assim. Lili, se apresenta aí, Lili. Porque eu estou cega aqui, eu não estou vendo. Boa É verdade, você não está enxergando a gente. Ela não está enxergando a gente, então acho que ela tá um pouco mais difícil, assim, para ela. Meu nome é Liliane, como a Evelyn já me apresentou. Né, que legal, né? Esse trava-línguas que a gente criou hoje aqui, né? Evelyn, aí Lili, Vivi, vai ficar uma coisa incrível. É verdade.
Nem Sou tinha pensado. fisioterapeuta pélvica e enfermeira obstétrica, né? Atuo com mulheres na área da saúde aí há mais ou menos 14 anos. Dentro da fisioterapia pélvica, especialmente, eu tenho atuação ali mais ou menos uns 8 anos. É uma área que a gente aprende todos os dias com as pacientes. Acho que a Vivi sente isso também diariamente. Então, às vezes as mulheres acham que a gente está fazendo algo por elas, mas a gente recebe muito, a gente aprende muito. E eu acho que falar sobre a mulher contemporânea, a gente precisa abordar alguns temas que, em tese, não eram para existir mais, né? Alguns Sim. tabus, mas infelizmente a gente ainda pega em consultório meninas que não sabem o poder que elas podem ter, os direitos que elas podem ter dentro de uma relação, o que é normal, o que não é normal. E não tem como a gente falar também, né, da parte gestacional sem levar em consideração que agora as mulheres estão demorando um pouco mais de tempo, né, para serem mães, e junto com isso, algumas transformações do corpo também podem trazer mais limitações durante o período gestacional, e a fisioterapia vem para melhorar essa qualidade de vida, para que depois vá para a atividade física, ou que mantenha a atividade física de maneira mais saudável e que respeite as limitações que a gente tem aí de segurança nesse período. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem abertos aqui, a gente vai abrir para perguntas, mas eu quero fazer um bate-bola com cada uma, né? Para que a gente amplifique bastante os assuntos e diversifique também. Então, vou começar com algumas perguntas, né? Vivi ou a Lili também pode responder, fiquem à vontade, mas assim, quais, dentro dessa jornada da mulher moderna hoje, quais as inseguranças mais comuns em relação à gravidez que vocês veem assim por aí? Bom, como a Lili falou, as mulheres hoje estão postergando a gestação. Então, acredito, eu fui uma mãe também postergada, vamos pensar assim. Eu tive a minha filha com 37 anos, né? Hoje estou com 40 anos. E uma das coisas que é muito bom, a conexão com o bebê nessa fase, não tive, eu não tenho comparação, mas eu vejo pelas minhas pacientes que quando você está com uns 20 anos, você está na atividade, está crescendo profissionalmente, você acaba delegando muitas coisas a terceiros, né? E nessa fase que a gente está, perto dos 40, a gente começa a ter um receio, mas é diferente. Você quer o amar e o cuidar e o proteger demais. Então, muitas mulheres têm essa insegurança do medo, né, da gravidez, do medo de não engravidar, porque ela está postergando demais essa gestação. A preocupação com o bebê, será que ele vai vir bem formado? Será que vai ter alguma doença genética, principalmente as mulheres mais velhas? E o receio, né? A ansiedade com a mudança do corpo, porque a gente sabe que quando você tem 20 anos, você engravidou, você volta rápido ao seu peso, né? Com a alimentação. Depois dos 30 anos já fica mais difícil. E o receio mesmo com o próprio parto, que eu acho que uma das coisas que a gente tem que quebrar isso, que a fisioterapia vai trazer muito forte isso, é o controle da musculatura pélvica, controle corporal. Você tem o poder de fazer esse controle durante o parto. A diferença de uma mulher que fez uma fisioterapia pélvica, para quem não fez durante um parto normal, é tremenda. Ela não faz um esforço. Ela transpira, óbvio, porque está no trabalho de parto, ela sente as dores, isso, hoje existe analgesia de parto. Hoje, com parto humanizado, muitas mulheres optam por não ter. Mas esse controle que a gente fala dessa musculatura pélvica traz uma qualidade para essa mulher curtir o parto. Então, a gente fala assim, tenho pacientes que eu falava assim, ó, faça o que você está acostumada a fazer, que você fazia durante a fisioterapia pélvica. Ela apenas se concentrava, como se fosse uma yoga, uma meditação. Ela se concentra e é lindo. Você começa a ver o bebê girando, o bebê vem girando. Aí fala assim, Foca na agora respiração respira, e vai. foca na respiração, está tendo contração, assim, que nem eu falo, aí tira aquela incerteza, ai, você sofreu violência obstétrica. De jeito nenhum. Se você trabalhar. Hoje a gente tem planos de parto. Ah, mas o plano de parto tem os dois vieses, né? Os médicos falam assim: ah, mas vem que aquelas coisas que quer fazer de todas as posições. Eu falo assim: fazendo bem na parte mental da mulher, não causando mal para o bebê, você pode ter de ponta cabeça, assim, entendeu? É isso que a gente tem que tirar.
E eu acho uma das coisas que hoje tiraram a pressa do parto, né? Então, hoje, os hospitais são planejados para isso. Hoje, existe cama de casal dentro de um centro de parto normal. Então, você vai ter na casa, uma banheira. Hoje, alguns hospitais estão autorizando até ter terceiros, não só o marido, outras pessoas para participar desse momento. É óbvio, tudo com cautela. Acho que é o momento do casal, não é um show para todo mundo assistir. É aquele momento que a gente tem que respeitar. E uma das coisas que trouxe, e eu acho que é a tendência, não só para durante o parto, para tirar essa insegurança da mulher, criar conexão com o bebê, é o preparo durante a gestação. E isso tem que ser um preparo multidisciplinar. Você tem que ir numa fisioterapeuta pélvica, você tem que acompanhar numa nutri. Se precisar, vá no psicólogo, porque é muito comum você ter uma depressão. Então, muitas mulheres ficam tristes, não conseguem criar conexão, porque fica todo mundo falando. Fica falando, mas se acontecer isso comigo, é uma desgraça, né? Aí você tem que falar, é como desconectar. Tem um hormônio que é a progesterona, né? Fala assim, que eu tinha uma amiga que ela fala assim, estou grávida, virei gestonta. A gente fica tonta, a gente fica voada. As pessoas falam com a gente, parece que tá no mundo alfa, sabe assim? Você fica, parece que... Eu falo assim, nessas pessoas, quando você toma bebida, né? Você pega um vinho, eu fico totalmente alta. Eu fico nesse nível. Quando eu fiquei grávida, eu ficava assim. Se falar que o mundo tá acabando, tá bom, pra onde que eu vou então? Sabe assim, não tem o desespero. Use isso ao seu favor, porque é uma gestação, um momento tão gostoso. Vai passar mal? O enjoo, eu falo assim, as coisas que vão acontecendo, você tem um médico do seu lado, você manda mensagem, é normal sentir isso? Não é normal? Evita ficar escutando murmurinhos, mas é porque se isso pode ser perigoso, isso não pode. Crie conexão com o seu bebê desde o primeiro momento que você descobre a gestação. Crie a rede de apoio e vai construindo isso. É muito gostoso. Como eu falo, eu como mãe, eu vejo os meus pacientes, hoje eu abordo diferente, porque as incertezas vão vir, mas hoje eu abordo diferente porque eu já fui mãe. Mas, independente disso, eu tenho colegas que não são mães e têm a humanidade, têm empatia, isso tem que existir em todos os profissionais. Então, hoje, as seguranças que elas trazem é muito isso. Esse equilíbrio é muito difícil. É um desafio, né? Não vou falar que é difícil. Mas temos profissionais aí que estão cuidando e estamos juntos, né? A FIS está vindo, um monte de gente está vindo. Eu acho que você está falando uma coisa muito importante, e acho que a Lili, ela tem até um outro tipo de público também, né, que não tem tanto acesso a essa informação, né, e que talvez fique um pouco mais perdido em relação a isso, e além disso, quanto à rede de apoio também, que muitas não têm, né, então ter a rede de apoio é importante sim, mas nem todo mundo tem, né, Lili? Todo mundo consegue. É verdade, eu atendo no particular, mas eu também faço meu mestrado, né, na Universidade Federal de São Paulo, então eu sou uma colaboradora também lá no setor como fisioterapeuta, então a gente vê esses dois extremos, né, das mulheres. Ainda hoje a gente sente uma dependência muito grande, muitas vezes do parceiro, então não tem essa rede de apoio, então a mulher às vezes ela tem que trabalhar e ela tem que dar conta dos filhos, e às vezes ela falta na fisioterapia porque ela tem um filho autista que está de férias, e aí ela tem que trabalhar à noite enquanto o filho dorme, e o marido que está em casa sem fazer porcaria nenhuma não tem a capacidade de cuidar da criança, né? Desculpa o desabafo. Sim. Mas são coisas que se repetem, né? E a Não mulher, é ela... mas é o que é o mais comum, uma realidade, né? É uma realidade, né? Então, às vezes, né, elas acabam tendo essa questão de prover financeiramente e também ter que prover emocionalmente, afetivamente, né? E com isso, a mulher deixa de cuidar dela mesma, né? E algo que eu acho que contribui muito para isso que a doutora Vivi falou, da depressão, é que às vezes a mulher ela sonha tanto com aquela gestação, só que depois que ela engravida, parece que ela vira um útero ambulante, né? Ela deixa de ser um ser humano. As pessoas chegam nela e não perguntam, você tá bem? O bebê tá bem? Como é que tá o bebê? Aí já bota a mão na barriga, já fica aquela coisa mais invasiva, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, até durante os atendimentos da fisioterapia, eu costumo conversar mais com a mãe,
como mulher. Então, às vezes, eu nem entro em tantos assuntos da maternidade, eu não fico alisando muito a barriga. Eu preciso que ela entenda que ali é um momento para ela fazer conexão com o corpo dela. E não adianta fazer playlist pro parto, Sim. né? Você tem, eu falo, tem que ser uma playlist que você vai escutando durante a gestação. Coisas que te acalmam durante a gestação. Pode ser rock, você pode ouvir o que você quiser, Linkin Park, o que você quiser ouvir, mas tem que ser algo que de fato te relaxe. Não pode ser a receita da outra pessoa. Exatamente. E acho que só para concluir essa questão da preocupação, a gente tem, justamente por conta da idade, as mulheres que talvez já tiveram abortos de repetição e aí ficam com muito medo de perder o bebê e aí criam cinesiofobia. Né? Tem medo de se mexer, tem medo de fazer atividade física, e a gente sabe o quanto que tanto os exercícios pélvicos, mas quanto nem toda gestante vai poder fazer uma atividade física mais rigorosa, mas estar ativa durante a gestação será importante para o auge do momento, que é o parto, né? Então, esse medo que elas trazem também é uma coisa que vem muito presente, e desmistificar que fisioterapia pélvica para o trabalho de parto não é só para quem quer ter um parto normal, um parto vaginal. Todo mundo precisa fazer. Fisiopélvica, a gestação, e eu tive uma cesárea. Acabou, entrei em trabalho de parto, virou uma cesariana. E para mim foi muito pós-parto preventivo, graças a Deus. Hoje eu tenho um assoalho pélvico trabalhado, não tive nenhuma intercorrência. Só por engravidar, a gente tem que ter consciência que nosso assoalho pélvico já sofre prejuízo nesse sentido. Se não tem fortalecimento, eu recebo muitas pacientes, eu faço parte de cirurgia íntima também. O que eu recebo de pacientes que às vezes têm um filho e tem uma distopia genital. Distopia é quando você tem a queda de uma bexiga, é quando você tem uma frouxidão vaginal, é quando você tem perda urinária. Que eu recebo de pacientes só pelo fato de não ter essa consciência corporal, de fortalecimento de assoalho pélvico, é muito alto. A maioria vem por isso. Aí você vai ver, teve 5, 6 filhos. Não, são pacientes que às vezes se engravidou uma vez, ou ela não tem esse costume de fazer o exercício íntimo que a gente fala. E às vezes não tem nenhuma consciência perineal, né? Exatamente. Eu queria pegar o gancho aí do que você estava falando, que eu achei muito importante isso, da sua sensibilidade em perceber essas gestantes que você falou, que tem medo do toque, medo de perder, medo de fazer exercício, esse medo generalizado. E de que forma a gente pode ajudar e acolher essa gestante? Claro que você tem um trabalho mais específico, direto, mas que ela desmistifique isso daí, né? Eu acho que, assim, eu costumo dizer para as pacientes, tudo que você sente não é da sua cabeça, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem que parar de achar que tudo é viagem da gestante. Se ela está verbalizando aquilo, é porque aquilo gera dor nela, de alguma forma, né? Então, quando às vezes a gente escuta a queixa de uma gestante, por mais que a gente ache que é uma coisa absurda, escutar, eu acho que só de você tentar, na feição, na maneira como você escuta, nossa, é assim que você se sente, nossa, poxa vida. Eu acho que acolher escutando, evitando esse julgamento, acho que é o primeiro passo, porque principalmente os maridos, né? Sim. Porque os parceiros, as parceiras, enfim. Às vezes a gestante vem, traz uma queixa que a pessoa fala assim, ai meu Deus, não é possível. Não, é validar o que ela está falando. Observar se é o momento de procurar um profissional, um psicólogo. As mulheres que têm abortos de repetição, às vezes a gente precisa encaminhar para um psicólogo, porque às vezes a mulher está lá com 5 meses de gestação, ela olha para a barriga e ela não acredita que ela está grávida, né? E isso, para a gente ter uma depressão pós-parto, casos muito mais sérios a seguir, isso é muito presente. Então a gente nunca pode invalidar o que a gestante coloca, né? Então, entender o que está gerando sofrimento. Então, assim, tanto a gente quanto o profissional, como outras pessoas. Às vezes, aquela verbalização é sobre alguma dor um pouco mais profunda. E a gente precisa ver o que é isso, porque depois vai vir para a criança, como a doutora falou, né? E aí vai refletir no filho. Né? Então, aquelas coisas que você ensina e que eu sei que você colocou no e-book, que eu acho fantásticas,
que é sobre estimular a criança e não ficar fazendo pela criança, porque a mãe quer proteger tanto que aí depois que nasce, ela fica, né, querendo fazer tudo e não deixa o Dependente, filho né? Porque é a mãe explorar, que está né? fazendo. E uma das coisas que você colocou, Lili, que é muito importante, eu quando eu recebo as gestantes, a maioria, 80% vem com o marido. E é muito importante validar o que ela sente, porque a gente pergunta para ela, eu faço diretamente a pergunta, quem responde é ele. E na hora eu falo assim, mas como você está se sentindo agora? Isso está te incomodando? Às vezes ela fica quieta e eu olho para ela. Não que eu estou ignorando o marido, mas eu estou validando o que ela está sentindo. Eu falo assim, muito bem, isso é normal sentir. Mas temos como resolver isso. E às vezes ela coloca uma questão que ela acha boba. E o marido, que nem você falou, faz assim mais ou menos, ai meu Deus, mais essa, né? Às vezes eles vão até para dedurar, né? Que eu falo brincando, tá dedurando. E o importante, nós como profissionais, é se colocar, se falar assim, não, mas isso eu também ressenti, e é terrível. Imagina você sentir, você coloca umas situações que como se fosse, é que homem não vai sentir a questão do bebê dentro da barriga, do enjoo, mas uma diarreia ele já sentiu. Você coloca coisas, associando coisas que ele já sentiu, imagine sentir isso toda hora, imagina não conseguir comer, é terrível. Então, assim, é importante eles estarem juntos justamente para validar, porque lá na frente tem a maioria acaba transformando, não, doutora, ela tem, mas o remédio dela já está aqui. E tenho muitas pacientes que vêm porque esquecem o que eu falo. O marido vem junto porque esquece o que eu falo. E aí eu valido também a presença dele. Eu falo assim, ainda bem que você está aqui. Porque aqui você vai poder ajudá-la. Porque se ela esquecer alguma coisa, você vai ajudar ela. E que nem se fosse, em primeiro lugar, ela. E tem o bebê. Aí eu falo assim, agora é um momento tão esperado. Vamos curtir o bebê? Que eu faço ultrassom também. E aí eu curtir junto, né? Que nem eu falo. Mas é validar. Que nem você falou assim, a questão do marido, e justamente eu como médica, eu recebo mais, você não vai receber tanto. E muitas que eu falo, a gente coloca a questão da fisioterapia e o marido não tem noção nenhuma disso também. Eu Ele fica assim, nossa, coloco mas pra todos os que maridos para fazer fazerem isso, massagem entendeu? perineal. Mando E um é Uau! legal se vídeo, você pedir, todo porque mundo tem que assim, fazer. é ajudar, é estar junto. Tanto que no trabalho de parto, muitos maridos vão, que acompanhar, aqueles que acompanham, eles ficam assim, vai amor, faz, respira. Como te falaram, é muito, eu deixo, que nem eu falo. É um momento que é a única coisa que eu faço é pegar a criança, sabe? É muito bonito, que nem eu falo, é o momento que você constrói, né? É o momento dos dois. É lógico, eu tô lá para dar assessoria, se ela estiver angustiada, a gente vai, mas o momento do parto, quando o marido participa, é muito diferente, porque é o momento que ele está com dor, a mulher está com nervo aqui, você fala assim, vem aqui, vai xingar, vai, que nem eu falo, meus Tem pacientes algumas que nem querem o marido, não falam querem, qualquer você fala assim, pessoa de para de me acompanhante. falar para ficar tranquila, você não sabe o que eu tô sentindo, é muito o ápice, mas é importante ele ter a paciência, ele tem que ter o equilíbrio no momento. Não Eu adianta ele acho falar assim, assim, vou embora então. Não imagina se o marido faz isso. E nós, como completamente. profissionais, temos que fazer o equilíbrio lá. Nossa, você tá indo super bem. Aí eu faço os maridos. Vem aqui, senta. Aí ela senta na bola, ele senta atrás e ele fica lá ajudando ela a fazer exercício na bola. Vamos lá, agachando. E eu me sinto, né, a treinadora. Vai, pra baixo. Eu acho E que tem... assim, nesse momento, eu acho que é claro que quem vai sentir mais é a mulher, e ela realmente tem que estar tranquila para se conectar com aquele feto e em seguida com aquele bebê após o nascimento. Nesse momento, o papel do homem realmente é esse apoio emocional, que nem sempre também a mulher tem, né? Então, nós profissionais da saúde, né, que acolhemos essa mulher, a gente tem realmente que também trazer esse homem para um pouco mais de consciência mesmo, porque muitas vezes o homem até quer ajudar, mas não sabe como, né? E muitas vezes a mulher também quer ser tão forte, né, tão independente, né, porque foi acostumada assim, ou porque é da própria natureza feminina mesmo, que ela também não permite ser cuidada. Não, e hoje Então, temos a questão dos casais homoafetivos. E às vezes eu já tive paciente que levou amiga. Porque o marido, ele falou assim, eu passo mal se eu pensar em sangue. Assim, tudo bem, é o limite dele. Ele ia passar mal, não ia conseguir ajudar. E ele falou assim, vai, porque ela é a melhor amiga e vai dar um apoio maior. É abrir mãos de um momento, mas pensando no bem da mulher, no bem da criança. Também é um ato de amor que a gente tem que falar. E eu tenho mulheres que já têm produção independente. Tive uma mulher que ela quis ter o filho e chamou a melhor amiga. Eu preciso já. Então, assim,
a rede de apoio, que nem eu falo, às vezes é pessoas próximas ou uma melhor amiga. E aí, Sim, nesse sim. momento é essencial o apoio. A paciente, ok, o bebê, não estamos colocando o bebê em segundo plano, mas se a mãe tá bem, ela passa isso para a criança. E o contato materno, aquele contato do primeiro bebê é onde vai sair o leite depois. Depois ela vai se permitir sair, alimentar a criança, é o se permitir, não criar tensão. Quando isso acontece, é lindo. O bebê já começa a mamar na hora. Não é sugar de tirar leite, mas é o contato, a conexão que gera. Esse momento é incrível. Isso daí não tem que falar, seja no parto normal ou numa cesariana. Vamos deixar bem claro que hoje os partos cesáreos a gente consegue colocar o bebê em contato. É como se fosse um parto normal. Hoje é permitido. Ah, mas eu não sou mulher porque não tive parto normal, eu tive uma cesárea. E hoje é tudo humanizado, que a gente fala, tudo a gente consegue ter o contato. E é isso mais importante o profissional do outro lado incentivar isso. É. O próximo tema, né? Eu acho que esse tema ainda dá para discutir muita coisa, amplificar muita coisa, né? Falando agora de saúde íntima da mulher, qual a importância hoje, Lili, da fisioterapia pélvica? Bom, eu acho que a fisioterapia pélvica, ela deveria ser uma especialidade meio que assim, primeira vez, menstruou, você vai no ginecologista, você tem que ir no fisioterapeuta pélvico para você entender um pouquinho mais dessa questão do autoconhecimento. Porque o que a gente observa também é que por mais que as coisas estejam sendo mais faladas, de certa forma mais abertas, eu acho, né, pela realidade que a gente vê do consultório, que ainda existem muitos tabus, né? Então as mulheres elas não conhecem o próprio corpo, elas não entendem, e aí isso gera uma desconexão, né? Então é difícil até depois quando ela vai lá iniciar a sua vida sexual, ela conseguir se conectar com o parceiro, porque ela não se conecta com ela mesma, né? Então a gente se anula de muitas formas. E uma coisa que a psicologia traz muito forte, por exemplo, é que a maior parte de nós mulheres, nós temos como órgão de choque, órgão que a gente descarrega as emoções, o útero. Então a gente vê cada dia mais crescendo doenças que envolvem a parte ginecológica. E a grande questão é que tanto questões, né, doenças intestinais, como ginecológicas, ou até mesmo hábitos que a gente tem que envolvam micção, evacuação e a relação sexual, se a gente não trata da musculatura que participa da sustentação, isso também interfere indiretamente na função desses órgãos. Então, entender o porquê que ela precisa olhar para a região, porquê que ela precisa entender as sensações, tudo isso faz com que ela consiga construir e entender melhor a potência que ela tem com esse assoalho pélvico. E até se programar, porque lá na menopausa a realidade vai ser outra, né? Então, não vou entrar nem em mérito aqui de reposição hormonal ou não, porque tá uma polêmica horrorosa, né? Não vou colocar opinião sobre isso, mas a gente precisa cuidar, porque músculo tem como a gente fortalecer, ligamento não volta atrás. E tudo que a gente vive no dia a dia contribui para, como a doutora falou, para gerar mais pressão e mais sobrecarga dessa musculatura. Então precisa entender, e nem sempre a gente tem um esclarecimento tão bom assim na escola. E também eu acho que quando a gente fala em termos de mídia social, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a fisioterapia pélvica às vezes é trazida com um teor muito pejorativo da parte sexual que repele algumas mulheres que não gostam desse tipo de abordagem, né? E que confundem muitas vezes o que é fisioterapia e o que é, por exemplo, pompoarismo, ou outras técnicas sexuais, etc. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. Você estava falando. Fala, Levi, pode falar. Você estava falando dessas questões, né, Lili, de relaxamento, contração no ponto certo. E a gente sabe que as mulheres com dificuldade em gozar é porque elas têm dificuldade em relaxar essa região também, né? Não se permitir sentir este prazer, né? E a gente tem que pensar que nem toda perda urinária é músculo fraco.
a gente tem cada vez mais um percentual de mulheres que perdem por tensão. E não vai ser comprando curso de pompoarismo na internet que vai melhorar a perda urinária e que nem vai melhorar a relação sexual. Então, Às vezes até isso tem que ser piora, né? dito. Vamos aproveitar este momento. Às vezes até piora, né, Lili? Com certeza. E uma das coisas importantes que eu falo, que nem você falou, temos que fazer é cultural, tá? Temos que quebrar vários tabus. A questão da menina, quando ela procura o ginecologista, a saúde sexual, vamos pensar em assoalho pélvico como saúde sexual. Eu falo muito para minhas pacientes. Aí eu uso até as tailandesas lá que tem lá, as famosas bolinhas tailandesas, né? Mas não no pejorativo parte sexual. Eu falo assim para elas: se você contrai o músculo, é como se fosse uma bomba, você está fazendo vascularização ali da região. Então você vai melhorar a sua lubrificação vaginal. Você vai melhorar a saúde da imunidade vaginal. Você vai melhorar a questão da futuramente não ter uma perda urinária. Melhor, além disso, você melhora a parte intestinal. Além disso, drenando, você melhora seu ciclo menstrual. Então, a questão da menstruação, a questão das cólicas melhoram, a questão do fluxo menstrual, tudo isso melhora. Então, se você constrói na menina, imagina se pegar uma menina que nunca teve a primeira relação sexual. A primeira relação sexual a gente sabe que dói, é uma contração, você não sabe o que esperar. Mas se a menina se conhece, ela vai se permitir a intimidade dela, vai ser o limite dela, ela vai naquele momento estar preparada. E ela sabendo ter a musculatura, que o mais importante na parte, não é a contração, que você falou, é o relaxamento. Exato. Uma fisioterapia pélvica não é a contração, é o relaxamento. E ela tem que ter essa consciência durante a primeira relação sexual dela. Se a gente ensina essa menina a ter a primeira experiência sexual, tendo noção do seu corpo, vai ser boa a experiência dela, por mais que tenha, né, é desagradável, penetração, porque tá descobrindo aquele momento, mas é permissivo, não tá indo porque a amiga falou que é bom, ela tá indo porque ela tá se permitindo, ela conhece a musculatura. E a mulher madura tem todos esses, tudo que eu coloquei de vontade, a parte intestinal, a saúde. O que eu tenho, que eu falo assim, o que é válvula, que o organismo da mulher, como que ela esboça que não, você não tá bem. Muitas mulheres, candidíase de repetição, vaginose de repetição, são corrimentos que ela fazem de tudo, está relacionado ao que é estresse e parte mental. Ela não está bem com ela mesma, ela não está bem com o mundo, parte social, ela está com uma depressão. E a parte intestinal, a gente sabe que são os dois que mais estão trazendo problema, que nem a Lili colocou, as mulheres estão vindo cada vez mais. A gente sabe que alguns têm fatores genéticos, a gente sabe, mas existem doenças que estão aparecendo cada vez mais por fatores imunológicos que estão associados a esse desequilíbrio mente-corpo que as mulheres estão vivendo. Porque o desafio maior delas, que nem que a gente está falando de gestação, de mulher, é o momento da gravidez, momento como que ela vai lidar isso com a carreira, porque a mulher hoje, ela não fica antigamente, abre mão, o marido vai trabalhar e ela vai se dedicar àquele momento. Tem gente que não tem rede de apoio, então ela fica preocupada com tudo isso. E cadê a saúde mental dessa mulher? Cadê a saúde? Vai procurar a saúde corporal? Não tem. E a saúde íntima acaba sendo secundária. Porque ela não vai querer olhar, ela está preocupada em cuidar do bebê, ela está preocupada se ela vai conseguir sustentar no futuro. E a parte de menopausa é essencial. Se a gente conduz lá na frente, a mulher não vai ter problemas, como você colocou, com a parte do libido, orgasmo, tudo isso. Ah, mas isso daí depois na menopausa resolve. Não é questão hormonal, não. Tem muitas mulheres com fisioterapia pélvica, com alimentação saudável e exercício físico, elas mal precisam de reposição hormonal. Que aí é outro viés, que a gente falou, hoje dá para fazer muitas coisas naturais, tá? Hoje tem óleos aí que ajudam, hoje tem muitas coisas que a gente coloca, né, em função das pacientes, colocam como tratamento alternativos que melhoram, mas o que mais melhora, alimentação, atividade física, gerenciar o estresse e sono. Se você conseguir manter equilíbrio, terapia hormonal é secundária. Se você conseguir fazer o controle corporal, a musculatura, que nem a Lili falou, tem mulher que fala assim, contrai. Ela contrai o glúteo. Eu falo assim, a mulher não tem consciência. Eu falo assim, mas você tá sentindo fala, contrai, ela relaxa. Às vezes o toque para ela ter a consciência. Ah, eu sinto, mas então, essa musculatura, tenta contrair, né? Puxa o ânus. Não tem essa consciência. Aí, nesse caso, eu sempre indico, mas isso tá começando a quebrar e principalmente os profissionais estão começando a falar mais. Mas ainda
tem um tabu entre os profissionais. Eu tenho muitos colegas que falam assim, ah, não, vai fazer uma radiofrequência, um laser que resolve. Não, vai fazer uma físio. Para que você vai mandar fazer um procedimento antes de fazer uma físio? Se às vezes o problema dela pode resolver. Não é tudo que resolve, né? Toda incontinência urinária que resolve, que nem a Lili falou. Mas a avaliação essencial desse médico do outro lado para direcionar o tratamento correto e ter resultados efetivos. Achei interessante você falar do trabalho laser. tem que ser junto. O laser e da radiofrequência, porque isso gera muita dúvida, né? E eu falo, olha, tudo depende do caso. É lógico que às vezes você quer ter um resultado mais rápido. Se você fizer um laser de LED ou, enfim, uma radiofrequência, você vai ter o benefício da técnica. Só que a técnica não vai te ensinar a usar o músculo que você tem. Então é mais ou menos assim. É você colocar, né? Um exemplo, né? Pegar uma Ferrari, você tem a chave, mas você não sabe dirigir. Exatamente. Você não tira da garagem, entendeu? Então a gente precisa entender que não é só, eu vou mudar o tônus da musculatura, a vagina que estava muito lisa, que estava muito alargada, ela vai ficar melhor com o laser, etc. Mas se a gente não souber o que é contrair e relaxar e fazer movimentos e solicitações dessa musculatura como deve ser feito, você não vai ter uma musculatura funcional. Você pode até continuar com a mesma queixa. E Lili, você falou essencial agora, que a maioria das queixas que eu tenho é frouxidão vaginal. E eu falo assim para elas, que elas vêm para pedir perineoplastia, né? Eu falo assim, vamos avaliar essa musculatura. Já começa por aí, a avaliação não tem força nenhuma muscular. E outra coisa, a não ser que tenha uma epísio, que eu explico muito para os pacientes, você tem uma rotura de músculo, a gente tem que reconstituir esse períneo para você conseguir fazer efetivas contrações, isso é uma coisa. Aí a gente vai para uma cirurgia justamente para reconstruir aquele períneo. Mas a maioria não tem, é enfraquecimento total. E aí elas querem coisa rápida. Elas faz uma períneo que resolve, mas resolve o quê? Entrada de vagina. Aí eu falo, musculatura você tem na vagina toda. Você tem que trabalhar isso. É que nem o corpo. Se você não trabalhar, não fortalece. Ali fora, você trabalhando, você consegue trabalhar a vagina inteira. E, além dos outros benefícios. A gente não falou nenhum momento de sexo e relação sexual aqui. A gente não está indo para esse lado. Está indo para a saúde íntima. E a mulher que está gestante, se ela fizer futuramente, ideal é fazer antes. O preparo tem que ter consciência antes de engravidar. E é isso que eu ia perguntar. E é isso que eu ia perguntar agora. Cada uma vai me responder assim, até para as mulheres terem mais consciências e ter uma noção, assim, mesmo até para quem já teve bebê e tem quem está querendo ou pensando em ter um filho. Quais são as principais problemáticas que as mulheres durante a gestação trazem para vocês? Quer falar, Lili? Eu falo primeiro. Pode falar você. Durante a gestação, você quer saber, Evelyn? Isso. Não, a problemática maior, ela já começa a falar assim, tá, agora eu tô grávida. O risco de abortar, já começa por aí. Qual é o risco? A primeira pergunta que ela faz, doutor, eu tenho risco de perder o bebê? É a primeira problemática que as pessoas põem na cabeça dela, que a maioria das mulheres, mas tem um risco maior de perder o bebê. Segundo, é a insegurança do bebê, se está bem formado ou não está bem formado. E o principal, tá chegando lá no meio da gestação, ela tá assim, doutora, como vai ser meu parto? Vai ser terrível. Vai me estourar tudo lá embaixo. Eu não quero parto normal. Eu quero uma cesariana que é muito mais fácil. Elas vêm com esse discurso porque a mãe já falou, o vizinho já falou, a amiga, a melhor amiga já falou que ela sofreu demais porque ela foi no SUS. Eu falo assim, não é todo mundo, porque eu já trabalhei em SUS e existe enfermeiro obstetras lá que fazem essa parte de parto humanizada, mas não é todo hospital, infelizmente. E realmente, já vi coisas absurdas acontecendo. Então, eu como estudante na época já vi absurdos e agora eu não trabalho mais no SUS, mas a gente acaba tendo e eu vejo repercutindo essas histórias na internet que cria o quê? Não faz com o médico, imagina! Você tem que escrever tudo, é violência obstétrica. É tudo questão de você ter a conexão não é sua mãe e bebê. Você tem que se conectar com o profissional que está junto com você, né? Mas eu não vou conseguir ter com a minha médica.
Se você fizer um bom pré-natal com um bom profissional e tiver uma equipe multidisciplinar a seu favor, você chega no hospital, você vai ter esse bebê independente do médico que estiver lá, porque você tem controle corporal, você sabe o que está acontecendo com você, você foi preparada para isso. Então, uma das coisas que eu pego, os pacientes muda, é como se fosse uma chavinha, quando eu começo a conversar. Aí elas têm aqueles planos de parto que as pessoas criam aí, não sei de onde, eu falei, vamos, tópico por tópico, eu vou, né, o que você acha sobre isso? Ah, eu não acho nada, me falaram para colocar. Eu falei, tá, mas o que traz de bem para você nesse momento do parto? Sei lá, para mim não acrescenta em nada. Você quer que tenha? Pode ter, né? Porque às vezes é cheiros, é fragrância, quer cortar. Não tem problema o pai cortar o cordão, não vejo nenhum problema. A questão da placenta, que hoje eles vão criando várias, né? Fala assim, é que nem casamento. Quando você vai casar, você tem necessidade só de você e seu marido, né? O seu cônjuge, não importa. Você não tem necessidade de pôr outras coisas no casamento, mas as pessoas criam necessidade de pôr um monte de coisa. Então, uma das coisas que elas vêm insegura por isso que elas leem muito na internet. Ai, mas eu vi isso, será que precisa disso? O profissional tem que fazer. Para, foca, é a sua gestação. Não escuta o que você quer ter, qual é o seu momento. Então, elas trazem isso e nós, como profissionais, temos a função justamente de direcionar e focar essas gestantes. Eu não sei se a Lili deve pegar mais ainda, porque ela já pega a paciente voltada para isso. Que é um parto humanizado, que é um parto... Porque as mulheres que procuram a fisioterapia pélvica, mulheres que já sabem sobre isso e querem ter o melhor momento delas como no parto. Eu já pego o outro lado que nem tem noção da fisio, e elas acham que o parto normal é terrível, que vai destruir o corpo dela, que ela vai ficar horrível, o sexo não vai ser igual depois. Elas criam e trazem para mim, nessas palavras que eu falei. E é assustador mesmo. Então, assim, a gente tem que conversar muito com essas mulheres. E muitas mulheres são conscientes disso, Lili, nessa fase, de procurar antes, né? Antes de pensar em engravidar, ou até mesmo durante, tem o costume? Ou aparece mais com indicação médica mesmo? Olha, geralmente vem por indicação médica ou a própria gestante ela vem, mas quando ela já sabe, né? Que ela quer o parto normal, ou, por exemplo, ela já sabe de uma amiga que fez, ou ela tem medo de perder xixi na gestação, ou ela quer parto normal, mas ela morre de medo de ter uma laceração, de ter uma complicação, de fazer um ponto do marido, que infelizmente ainda acontece. Sabe aquele assim, é raro, mas acontece com frequência, infelizmente, ainda acontece, principalmente quando a gente fala do Sistema Único de Saúde. A gente ainda tem relatos assim bem tristes, né? Mas enfim, o que eu costumo dizer para paciente, essas que querem muito parto normal e que às vezes precisa evoluir para cesárea, eu falo, olha, o médico que está te acompanhando, principalmente os cirurgiões, né? Eu falo, o cara que quer ser cirurgião, a mulher que vai ser cirurgião, é porque ela ama operar. Né? Então a pessoa, né? Não, mas assim, a pessoa não vai colocar você e fazer uma coisa de qualquer jeito, né? Ele quer estar ali, ele quer estar no centro obstétrico. Então, eu acho que eu, apesar de ser enfermeira obstétrica e fisioterapeuta pélvica, eu sou a favor do bom senso. Então, assim, qual que é a via de parto que vai ser seguro para a mãe e para o bebê? Então, a gente tem, né, como com partograma, acompanhar essa evolução. E eu falo para a gestante, se você ficar com dúvida, pergunta para a enfermeira da equipe que está te acompanhando, do hospital, procura saber o que está acontecendo com a evolução do seu parto, porque às vezes a falta de informação gera insegurança. Então, muitas vezes eu explico, olha, existe um partograma, eles vão ver dilatação, eles vão ver como é que está o bebê, isso vai sendo controlado, não é uma decisão tomada e mudada assim grosseiramente, né? Perfeito. Mas eu acho que o maior medo que elas têm, que elas trazem quando elas procuram a fisioterapia pélvica, é perder xixi durante a gestação, risco de hemorroida também durante a gestação ou pós-parto. Corre muito no parto, né? A questão de estourar, né? A hemorroida. Então, é que, por exemplo, se a gente faz uma força errada, principalmente aquela famosa força do cocô,
o assoalho pélvico ele acaba contraindo reflexamente. Então, a pressão intraabdominal, o peso do bebê, e principalmente dependendo do posicionamento da mãe durante esse tipo de força, isso aumenta o risco de laceração, da gente ter ali uma extrusão, enfim, de ter alguma complicação até mesmo no ponto de vista de uma hemorroida, por exemplo, tá? Então, eu falo que é o cuidado durante toda a gestação e no trabalho de parto, né? Mas o que eu também gosto de levar para a mulher é assim, eu falo assim, a natureza ela é perfeita. O seu bebê sabe como ele quer nascer. Verdade. Não vai ser o médico, a enfermeira, eu que vou falar para você, não. A postura XYZ é a melhor postura para você. Eu falo, experimente as posturas quando você tá com as contrações de treinamento, para você ver aonde que você fica mais confortável, para no momento de dor, seu cérebro já volta naquela postura e você fica com uma sensação melhor. Eu ainda consigo ter a realidade de acompanhar algumas mulheres antes, porque eu atendo um público muito grande de endomulheres. Então, muitas vezes são mulheres que eu pego no pré-cirúrgico, aí eu faço pós-cirúrgico e o médico fala, você tem tanto tempo para tentar engravidar, né? E aí, como ela já sabe um pouco da fisioterapia, ela já vai para a gestação. E eu acho que uma coisa importante que a gente acabou não falando é quando começar a fisioterapia pélvica na gestação. Porque o médico engravidou, já vai lá, já vai fazer exame de sangue, já precisa dar ali a fisioterapia, continuidade. A fisioterapia pélvica, o que acontece? Pelo protocolo canadense, que é a principal diretriz que a gente tem da parte da fisioterapia, a gestante, em tese, ela pode começar a fisioterapia em qualquer momento, tá? Só que o que a gente vê na realidade, na prática? A gente não começa se essa gestante não tiver uma liberação do médico. E alguns obstetras, por segurança, pedem que a gente espere pelo menos os 3 primeiros meses, né? Ali mais ou menos 12 semanas, por segurança. Aí tem gente que fala, não, mas o meu médico mandou eu ir só no 3º trimestre para fazer o epinô, né? Para fazer lá o treinamento para o parto. Por que é importante a mulher vir antes? Mesmo que ela não consiga fazer tudo, não tem como eu pegar um assoalho pélvico extremamente tenso com a paciente, com a gestante no 3º trimestre e eu conseguir soltar essa musculatura, ainda fazer treinamento de parto, né? Então eu preciso que ela venha antes. Uma das coisas que eu foco, já, né? uma das coisas que eu foco, que nem eu falo, cada profissional tem esse conhecimento, certo? Então, assim, uma das coisas que eu falo para o paciente, eu falo assim, a força muscular, quem vai avaliar melhor para saber o melhor período para fazer uma fisioterapia pélvica é a fisioterapeuta. Então, quando ela engravida, exatamente, esses primeiros três primeiros meses, que é o que ela traz aquela ansiedade de aborto, não sei o quê. Se ela faz uma fisioterapia pélvica ali, aborta, não é por causa da fisioterapia, mas na cabeça dela, ela fala assim, deve ser porque eu fiz aqueles exercícios. Então, a gente acaba focando, não que é proibido fazer. Quem tem esse conhecimento já fez, faz de boa, desde o início. Só que eu falo assim para ela, passando essa fase dos 3 primeiros meses, você vai na físio para fazer uma avaliação. Porque ela que vai te dizer o momento certo de você começar. Tem mulheres que já têm essa consciência, já fizeram antes. Então, você não precisa... Ela vai continuar fazendo. E lá no final, ela vai pegar o Epinol. Ela vai precisar de uma orientação, mesmo porque ela nem consegue para soltar. E tem que fazer a soltura da musculatura. Fazer o exercício em casa. E assim, a dor é terrível, porque a gente contrai. E tem que fazer essa soltura, senão é importante para o pós-parto, é importante para durante o trabalho de parto. Eu falo assim, que eu falei que é o dedinho terrível das físios, né? Que a gente vai na parte vaginal ali, meu Deus do céu, e para soltar aquilo. Mas isso é importante, precisa. Mas quem vai avaliar isso é a físio. O médico tem que saber até onde pode ir, a gente não pode prometer nada. Aí eu falo assim, vai na físio para ajudar. Vai na físio. É que nem pacientes que fazem físio, a maioria que não tem essa consciência corporal, mesmo no pós-parto independente, vai na físio para ela te dar essa consciência corporal. Depois, se quiser questão de pompoarismo, eu até ensino alguns exercícios. Mas tem uma que eu tenho nem como ensinar, porque eu não consegui nem contrair.
Aí eu falo assim, ó, não, esquece, vai na físio, tenha consciência corporal muscular, depois você vai fazendo, né? Não adianta comprar as bolinhas. Tem paciente que fala assim, eu vi não sei aonde, comprei as bolinhas, mas o que faz com isso? Eu falei, não adianta comprar bolinhas, você não sabe nem o que faz com as bolinhas, né? Não, o treinamento Oi, da menina. musculatura. Explica como que é, como funciona a fisioterapia pélvica para o pessoal aqui que está ouvindo, né? E por sinal, podem fazer perguntas, aproveitem para fazer perguntas, né? Para quem não conhece esse trabalho, como funciona, como que é a fisioterapia pélvica? Então, na verdade, a fisioterapia pélvica ela acaba sendo um elo muito importante, né? Um profissional que consegue unir a gestante com o obstetra, com o educador físico, às vezes com a nutricionista, né? Porque o físio ele precisa se atentar em muitas vertentes da gestante, né? Então, eu preciso, por exemplo, uma gestante que eu sei que ela está constipando. E aí ela faz muita força para evacuar. Aí a gente tenta melhorar essa dinâmica de como evacuar, a gente trabalha uma reeducação, só que aí de repente ela está tomando ferro vioral e mais progesterona, que acaba impactando e piorando um quadro de constipação que já é da gestação. E aí a gente pega e fala, bom, fala com a tua nutricionista para ver se a gente consegue entrar com alguma coisa que possa facilitar esse trânsito intestinal. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que ver com o educador físico para ela fazer uma caminhada de leve a moderada para estimular a peristalse. Ver com o teu médico, será que a melhor estratégia é esse ferro vioral? Então a gente escuta muito e acaba linkando, né? A fisioterapia, na verdade, é importante a gente fazer uma avaliação. Essa avaliação a gente faz da musculatura externa da gestante e também da musculatura interna. Então, quando a gente consegue pegar a gestante no início, é como se a gente conseguisse mostrar para ela, olha, você está entendendo, né? Passa ali alguns meses, né? Você está entendendo que depois dessas semanas, como que o teu corpo está transformando? Então, olha, agora é o teu glúteo que está sobrecarregado, vamos liberar o teu glúteo. Ah, é o assoalho pélvico que está sofrendo com o peso do bebê. A gente vai fazer abordagem de acordo com a necessidade, porque a gente acompanha a transformação do corpo da gestante e cada mulher pode sentir algo diferente. O fisioterapeuta ele também vai ajudar você, gestante, que não sabe que exercício físico fazer. Não é que eu vou lá prescrever as séries, mas a gente tem já algumas coisas que são muito bem estabelecidas. Então, quais tipos de exercício que são mais seguros? Por exemplo, exercícios para gestante, a gente preconiza que sejam exercícios sempre bilaterais, mesmo que de membro superior, para que a gente evite o muito cisalhamento da linha alba e piore a diástase abdominal. Então, a gente acaba ajudando também nesses toques, sabe? Nesses ajuste fino. Então, eu tenho várias pacientes que conseguem fazer crossfit até o final da gestação, né? Deus. Mas faz exercícios que ela pode fazer. Não vai fazer salto, a gente consegue deixar ela dentro da atividade que ela gosta, mas adaptar ao que é uma realidade factível, porque a gestante não pode fazer atividade física de alta intensidade. Gestante vai fazer atividade física de leve a no máximo moderada, a depender das restrições médicas e com supervisão. Gestante não pode fazer atividade física, mesmo que moderada, sem ter acompanhamento profissional. Precisa. Né? Então a gente faz esses ajustes e sobre o assoalho pélvico, a gente trabalha principalmente liberando essa musculatura que vai tendo sobrecarga. Então imagina, se você precisar segurar um peso de 5 quilos com as suas mãos e depois alguém vem e coloca mais 20 quilos em cima, o teu bíceps não vai fazer uma contração maior para sustentar? A mesma coisa o assoalho pélvico. Então, esses ajustes finos a gente precisa fazer. Existe muita evidência científica, principalmente da massagem perineal, até mais do que o epinô. Então, grau 1 de evidência é massagem perineal. Grau 2, por incrível que pareça, a massagem perineal feita pela paciente ou pelo parceiro. E grau 3, o epinô, que é um dispositivo, que é um balãozinho,
que a gente consegue trabalhar um pouco do alongamento da musculatura, mas principalmente a gente usa ele para a mulher conseguir simular a sensação de expulsão durante o trabalho de parto. E como que é, para até para os homens saberem, né? Como que faz esse trabalho que você falou agora de manipulação na esposa? A massagem perineal a gente ensina durante a fisioterapia pélvica, né? Então eu gosto que ou o marido vai junto, ou eu disponibilizo um vídeo. Obviamente não é um vídeo na parceira, é um vídeo que eu realizo com uma prótese, né? Então para que ele entenda o que ele precisa fazer. Então, existem algumas estratégias que a gente lança a mão para ajudar na melhora da circulação sanguínea local, da nutrição desses tecidos, como alguns exercícios com vibração. A gente pode trabalhar também com calor superficial, que são coisas mais simples de se fazer em casa. E a massagem perineal, geralmente, ela é uma massagem desenvolvida com unidigital, então a gente orienta o parceiro a fazer tanto massagem na vulva, de maneira externa, e também introduzindo o dedo com um lubrificante à base de água. Ele vai fazer alguns movimentos de relaxamento e soltura da musculatura. Então tem como a gente fazer, porque a mulher chega um momento que ela não aguenta, né? Ela não tem mais nem ângulo. posição, né? Na barriga. Não tem como. Depois, Vivi, eu te conto umas posições que minhas pacientes inventaram, que nem eu legal. acreditei. Porque Mas que eu fiquei assim, nossa, e você conseguiu? Ela, eu consigo, né? Independentes. Mas dá o parceiro jeito, né? pode ajudar também. Tem como É fazer. gostoso, dependendo da forma, vai ser gostoso, né? Às Se não vezes tiver nenhum. às vezes acaba levando um estímulo como posteriormente para uma preliminar, quando a mulher já não sente E no dor final ali no da exercício. gestação é muito importante a questão da relação sexual, se a gente for pensar também nisso, né? O Exatamente. preparo da musculatura. Não que precise ter, mas quem tem é importante, só para ter consciência. Vai machucar o bebê, não machuca, fica em paz. E é importante para a mulher a questão dessa parte muscular e preparo para o parto normal. A gente estimula bastante isso. É engraçado, né? Porque se a gente pensar, uma pessoa fazer externamente é uma coisa, agora o próprio marido, eu acho que também é uma grande oportunidade de não só auxiliar a mulher nesse momento, né? Porque ela não vai ter a menor condição de se tocar, né? Por causa da barriga, mas também de se sentir importante nesse momento, né? Além de auxiliá-la para que ela relaxe, né? E permita um trabalho pélvico, também proporcionar um pouco de prazer, por que não, né? É o participar, né? Não é a mulher que está grávida, é o Participar. casal que está grávida. É verdade. Né? Então, Eu gosto muito desse termo. Assim como a gente fala quando o casal está tratando ali infertilidade, o diagnóstico não é de um ou do outro. O casal é infértil. Exatamente, é o casal. E os dois vão tentar juntos. Perfeito. Exatamente. Vivi, agora fala um pouquinho, né, sobre essa procura, sobre os aspectos mais importantes, né, da saúde da mulher, na gestação e no pós-parto. Muitas mulheres, assim, com relação, hoje a gente aborda muito no e-book, né? Mas a questão mesmo que a gente tem que. Como que é a visita? Como que é? Quando eu procurar o médico? O ideal é procurar antes de engravidar para dar simplesmente a sequência para fazer o tratamento, não, os exames pré, né, gestacionais, que são importantes. E durante a gestação você vai ter no primeiro, segundo, terceiro trimestre também acompanhamento com exames. O mais importante, se você não tiver nenhuma doença, se estiver bem durante a gestação, vai ver o médico uma vez por mês. Por quê? Porque vai ver peso, como que está evoluindo. Porque é muito comum a mulher desenvolver a questão da diabetes gestacional. Sim. Comum, não digo, mas assim, a alimentação conta muito. E às vezes não é culpa dela. Ela tem uma tendência familiar e a gente tem os hormônios estão alterando, principalmente na segunda fase, que é o segundo trimestre. E no final a gente faz mais frequente esse acompanhamento. Por quê? É desenvolvimento do bebê, ver se ela está se hidratando bem, se o líquido está normal. E além do mais, é muito comum a mulher vir ter a candidíase, corrimento, secreção vaginal que não é candidíase. E ela se incomoda muito com isso. E aí a gente tem a orientação de como fazer a sua própria higienização íntima, porque às vezes ela começa a ter a dificuldade. Então é importante a gente focar
que às vezes elas começam a usar protetores com medo, não é para usar. Às vezes peço para elas dormirem até sem calcinha. É o cuidado. Às vezes até um olhinho de coco para hidratar ali. Então, a questão de a gente se posicionar, que ela tem que se olhar mais. E a parte mesmo, se ela não consegue, pede para o marido ajudar. A questão de depilação, às vezes elas se incomodam muito, porque nessa época não consegue fazer nada. E começa a ter vergonha até do marido. Ué, chama alguém para ajudar. Então, assim, a mulher, esse acompanhamento que a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem um médico para você, é seu médico. Manda mensagem se precisar. Mas esse acompanhamento tem que ser junto. E junto, eu falo assim, estamos grávidas, eu entro no meio, eu falo assim, o casal e o médico estão grávidos, então qualquer coisa a gente tem que abraçar. Porque às vezes o pai não consegue dar o suporte, que é o marido, né, o pai da criança, o marido, às vezes ela não tem rede de apoio, ela vai ter que ir apenas o médico, ou a fisioterapeuta, ou a psicóloga, ou a nutricionista. Se conseguir todo mundo, seria o melhor dos melhores, mas às vezes não consegue, né? Então, a questão que muitas mulheres trazem, que te falei, é a dúvida, que até coloco no e-book muito detalhado, é a questão desse acompanhamento, porque é aí que a gente vai tirar todas as dúvidas, é aí que ela vai ter segurança durante a gestação e é aí que a gente direciona ela para o lugar certo. Para a depressão, vai fazer a questão da psicologia, vai fazer terapia. Ver o assoalho pélvico, a gente tem que olhar, eu posso não saber avaliar, mas toda mulher tem que fazer fisioterapia pélvica. Se tem que fazer, vai avaliar. Então, assim, a gente posicionar o médico profissional do outro lado, por mais que ele não saiba 100%, delegue para quem sabe. Coloque, encaminha. Então, nossas pacientes têm que ser bem cuidadas. E o cuidado que a gente fala, não é só o cuidado, vem lá, faz os exames e vai embora. Isso continua, porque à noite ela pode ter uma cólica, à noite ela pode ter um desconforto. E ela tem que saber a quem recorrer. Não é 100%, aconteceu alguma coisa, vai para pronto-socorro. É por isso que eu falo, a gente abraça, a gente tem que abraçar com o coração, tem que cuidar dessas pacientes. Porque não é uma vida, são duas. Três, porque tem o marido junto. Então são os três ali, são 3 vidas e você tá, na verdade, eles estão permitindo que você cuide deles de modo geral, né? É um corpo, eu vejo eles como um corpo. E se um deles tiver desequilíbrio, a mulher entra em desequilíbrio, a saúde íntima entra em desequilíbrio, o homem também, e esse bebê também vai vir no futuro, que a gente fala, com algumas dificuldades, seja para uma amamentação, seja uma depressão pós-parto. Então é muito importante a gente ter esse acompanhamento. Agora, só me tira, assim, eu vou fazer um pouquinho fora da saúde íntima, né? Mas eu acho que é super relevante, até porque também engloba a tua área. Quais os índices dessa mulher que com depressão durante a gestação? Durante a gestação, eu pessoalmente eu não tenho pacientes, porque eu faço muito esse apoio emocional e encaminho muito o paciente para psicólogo, tá? Eu reconheço e encaminho. Uhum. Mas a questão da falta de apoio, ou do parceiro, ou mesmo de mãe, familiares. Então elas vêm com uma tristeza, não sei, é como se não tivesse conexão com o bebê. Ela fala assim, tô grávida, mas eu devia estar feliz e não tô. Aí que a gente, o profissional, tem que falar assim, ó, é um momento de construir. E ela vai para o psicólogo. Não tenho muitos, porque hoje o profissional dando apoio, elas não tem esse reflexo na gestação. Sim. Mas que eu recebo bastante, e aí eu quebro, né? Vai para psicólogo, mas como são minhas pacientes que engravidam, então elas já vêm no pré-gestacional preparadas para isso. Sim. Mas essa questão da depressão é muito grave na gestação. E pós, então, pior ainda. Lili, você tem algum caso? Tem maior incidência ou não? Então, eu acho que assim, essa questão até familiar que a doutora colocou é algo que impacta muito. Então, é triste até pra gente quando escuta, né? Às vezes a gente recebe a paciente, ela tá um pouquinho mais abatida, você começa a perguntar o que tá acontecendo, e não é tão incomum. Às vezes a gente escutava dizendo algo como, por exemplo, a minha mãe não tá feliz com a minha gestação. A minha mãe não consegue entender, apoiar esse momento. Então, às vezes, as relações, principalmente entre mãe e filha, impactam um pouco em como a mulher enxerga, né, a gestação e até o relacionamento com o marido.
A Vivi caiu, né? Então, Hã? a Vivi caiu. Acho que o sinal dela caiu. Você vai ter que chamar Não. ela de novo. Essas relações familiares é bem importante, né? E às vezes a mãe não teve um bom relacionamento, a mãe não teve um parceiro que participa, e às vezes ela reduz um pouco o que a filha está vivendo, ou às vezes a filha está tendo uma oportunidade de ter uma gestação saudável, desejada, e às vezes o próprio filho que, né, às vezes até a própria pessoa não foi alguém desejado. Então, isso às vezes entra em conflito, assim, no pensamento de algumas mulheres. As puérperas a gente acaba pegando um pouquinho mais para frente, então a gente não pega ali pontos mais agudos, mas em alguns sinais a gente consegue observar e de repente encaminhar. Quando a gente nota que às vezes o relacionamento tá um pouco estranho, a relação ali com o bebê, a maneira como ela chega falando na consulta também é algo importante para a gente observar. E é normalmente mais no pós-parto, né? Sim. Então, Agora, agora quanto que é importante, né, os benefícios, falando em benefícios, da fisioterapia, né, nesse processo todo, principalmente também nesse pós-parto, né? Então, na fisioterapia, como eu falei antes, a gente vai ajudar a mulher a lidar com as transformações que o corpo dela sofre. Então, dores que possam aparecer, desconfortos, como esperar o momento do parto, as contrações. É lógico que a gente não consegue simular 100%, mas a gente consegue preparar um pouco melhor ela para esse momento. Quando a gente pensa nas puérperas, mesmo durante a gestação, a gente ensina algumas coisas sobre como pegar o bebê, exercícios que podem ser feitos para diminuição da diástase abdominal, né? Então, porque imagina, ela passa lá 9 meses de transformação, de readaptação de biomecânica, de posicionamento de quadril, de centro de gravidade, do nada ela ganha o bebê e volta tudo e ela fica numa situação um pouco difícil de reconhecimento do corpo e nem sempre a gente vai estar ali. Então tem algumas dicas simples que a gente também consegue orientar para que facilite para pegar o bebê, para fazer a troca do bebê, para fazer alguns movimentos, às vezes não vai pegar muito peso, mas para pegar algum tipo de peso, a gente também consegue melhorar um pouco dessas atividades diárias que vão surgir, essas solicitações que virão aí no pós-parto. Agora, por exemplo, não sei se você já chegou a comentar os exercícios, mas quais são os exercícios mais recomendados agora? Vamos falar agora um pouquinho de pós-parto. Tá. No pós-parto, a gente precisa respeitar um pouquinho do retorno fisiológico, mas exercício, algo muito simples que a mulher ela consegue já colocar no pós-parto, que eu acho de extrema importância, então, é tomar cuidado com os movimentos que ela for fazer, que exijam muito de abdômen e que sejam unilaterais. Então, sabe aquela coisa, eu vou pegar alguma coisa, eu estico demais daqui, né? Então, essas sobrecargas, elas podem acabar não caindo muito bem ali para a musculatura. Mas, de toda forma, acho que o principal deles é a gente fazer a ativação abdominal, né? Então, ativação de transverso do abdômen, que é o famoso encolhe o umbiguinho nas costas, gruda o umbigo nas costas. É algo que a gente pode fazer para facilitar que as ativações, então, de transverso são importantes e a mulher estar ativa para melhorar a circulação sanguínea também, né? Então, não precisa fazer longas caminhadas, mas uma caminhada mais leve. A caminhada também vai ajudar bastante na cabeça dessa puérpera, né? E essa progressão de exercícios, ela tem que ser muito bem direcionada de acordo com o que o médico libera. Porque cada caso é um caso, né? Sim. Então, eu acho que fazer ativação abdominal, que é o básico, né? Os agachamentos. Isso só com a fisioterapia, né? Não pode fazer sozinha ou com algum profissional da educação física. Não, na verdade é assim. Quando eu falo dessa ativação, eu tô falando da puérpera quando ela chega na casa dela, tá? Ela, o bebê e o marido, né? Ah, Então,
Hoje é procurar aquele fazer ensina, né? isso, De fazer meditação. essas Olha isso. pré-ativações para que ela faça os movimentos, as atividades de vida diária e de demanda do bebê, porque vai ter peso para ela suportar. Então, fazer essa ativação abdominal, a gente não passa nesse primeiro momento exercícios de fortalecimento, nada disso, tá? A gente respeita um pouco esse período, mas a gente faz essa ativação abdominal, porque na ativação de alguns grupos musculares a gente tem um pouco de ação de assoalho pélvico, não fortalecimento, mas a gente tem acionamento. Então, evitar, como eu falei, fazer algumas coisas unilaterais, tomar bastante cuidado com isso. Ela não vai fazer atividade física, mas nada impede de que ela faça um agachamento. Então, a maneira como ela vai agachar, a gente já orienta antes. A caminhada leve, que é super importante. Então, coisas bem ali sutis para que ela consiga fazer isso de maneira mais progressiva. E a doutora pode falar muito melhor do que eu, que as mulheres que já fazem atividade física antes e durante a gestação, obviamente, serão liberadas para atividade física de maneira diferente, né? Com certeza. Então, que E isso mesmo aquelas que querem iniciar, engravidei, eu quero manter a saúde, vou começar a fazer atividade física? Aí calma, né? Porque engravidou agora, vai começar a ter dores, um monte de coisa sem ter essa questão do fortalecimento. Mas E no uma das mínimo coisas são 40 dias, né, Lili, para começar a fazer a fisiopélvica? 40 40 dias. dias, então assim, assim como atividade física, a gente libera depois dos 40 dias. Exato, então assim, são só coisas que a gente já deixa ela orientada antes. Olha, como é que você vai fazer para pegar o bebê? Porque todo mundo ensina como Mas isso trocar, é né? Tem essencial, não é curso de essencial, porque trocar eu aprendi, criança. então eu não tive dor, eu tenho lordose e escoliose, era pra eu nem levantar da cama, se a gente for pensar. É que eu fiz um preparo pré, antes de engravidar, um ano antes, eu comecei a fazer fortalecimento lombar, eu fui na físio, eu avaliei meu assoalho pélvico. Então, assim, esse é o melhor dos mundos, e eu já fazia Exato. exercício, né? Melhor do Então eu mundo. comecei a fazer o Epinol, tudo isso lá pro final, porque eu fazia em casa É o, já os exercícios, é o né? meu primeiro O que capítulo. a É física tinha que preciso se fazer, que não tinha preparar para coragem, pegar. é soltar a musculatura. E isso a física tinha que fazer, porque é terrível isso. Eu fazia. Ela ensinou que às vezes o marido não tem ninguém para ajudar. Então, era tipo um tubinho de ensaio, Sim. tinha uma água morna, e eu ia Sim. fazendo a soltura. Aí foi ótimo, porque a água era morna, né? Diferente de você Sim. pôr o dedo. O É. dedo você acaba. Ai, tá doendo, não vou fazer. Diferente de alguém fazer de você, O né? que dá para fazer também é, dependendo se a gestante tiver acesso, dependendo do dilatador. A gente tem ali alguns dilatadores que aceitam a temperatura, então a gente consegue aquecer para fazer o uso dele, que fica mais confortável. E outra coisa também é que existem alguns dispositivos que são feitos exatamente para liberação. Então, eles são até em um formato parecido com um S, porque aí você consegue segurar na haste e Aí na ele já outra encaixa. ponta de baixo ele tem bolinhas, estruturas diferentes que também trabalham um pouco de sensibilidade, que aí a gestante pode fazer. Porque algumas pessoas ou têm dificuldade ou têm um pouco de agonia, né? Eu falo que liberdade nesse sentido é você fazer com o seu corpo o que você quiser. Então, se você não se sente confortável de fazer, você não precisa fazer. A gente arruma um jeito de adaptar. Tudo adaptável, né? O brasileiro é tão É que criativo. nem você falou, depois eu quero saber as posições que as pacientes fazem aí, inéditas. Olha, é Vivi, impressionante. agora. Não, pode continuar, Lili. Não, é que ela estava falando, eu só comentei. Eu falei, olha, tem cada posição impressionante. E no seu consultório, Vivi, quais são as recomendações na questão do pós-parto? Pós-parto, a questão de atividade física, de ir pra academia, tudo deixa os 40 dias, exceto se é um parto normal. E normalmente dá uns 30 dias, nem 30 ela já volta. Se ela estiver bem, eu já libero ela as atividades físicas. Porque parto normal, se não teve epísio, se foi um parto liso e ela tá bem, não vejo motivo para não liberar. A questão que causa muito transtorno que eu falo é a questão do casal, né? Então, às vezes, eu tenho maridos que mandam mensagem para mim no particular. E aí, doutora, quando que eu posso voltar? Aí eu falo, não falo nada. Eu falo assim, no nosso retorno eu vou discutir sobre isso. Por quê?
não considera a parte psicológica da paciente, né? Porque ela não tá dormindo, ela tá acordando por causa do bebê, tá dando de mamar, a gente sabe que o libido vai diminuir, ela não vai ter a vontade. Então, eu ainda falo assim, pode me culpar, se quiser. É o seu momento com o seu bebê. Então, é muito delicado isso. Não que ela não possa ter, né? Ela possa ter a parte de relação sexual, eu libero se tiver tudo cicatrizado, a parte do períneo, se teve epísio, se não teve, a parte da cesárea, se ela não tá sentindo dor, eu libero. Mas, às vezes, a parte mental dela não tá legal. Que nem eu falo, a depressão pós-parto, o período pior que falar de uma paciente ter uma depressão é no pós-parto. Os 40 dias são essenciais para acompanhar essa gestante. E às vezes a gente fala que é blue puerperal, não chega a ser uma depressão. Mas é uma tristeza que você fala assim, é um momento tão lindo, que era para estar tão feliz e eu não consigo nem se me conectar com o bebê. É uma tristeza que bate e dá pra gente fazer alguma coisa? Dá. Só que a gente tem que identificar. Agora, deixar a paciente no pós-parto, teve bebê, volta daqui 30 dias, não comunica. Tudo bem, às vezes ela não precisa ir presencialmente, mas o médico do outro lado tem que mandar. E aí, como você tá? Como que vocês estão? Como você está se sentindo? Você está conseguindo dar de mamar? O que reflete muito é a questão da amamentação. Às vezes passa uma semana ou passa 5 dias, doutor, não está saindo meu leite. Começa aquela angústia. Aí eu coloco assim, se ele sugar, vai sair. Mas fique tranquila, que graças a Deus a gente tem recursos. Se não for o suficiente, a gente complementa. Porque você tira o peso dessa paciente. Não que ela não vai ter. Eu tive muita dificuldade para amamentar, que minha filha pegava errado. Ela machucava muito o meu peito. Eu fiz a translactação. Translactação é como se fosse um canudinho que você põe para a criança aprender a mamar. Tem muitas mães que dá pra fazer isso para o nenê ganhar peso com o leite dela e o leite artificial ou leite doado. Não importa, né? E dessa maneira você pode ir amamentando, né? Dessa maneira você vai estimulando essa mulher que ela pode, que tem recursos, que ela não precisa desistir da amamentação. E hoje esse apoio no pós-parto é essencial. Então é do médico. Hoje enfermeira obstetra faz muito bem. A gente com muito enfermeira obstetra fazer isso. Elas vão lá, tem o cuidado com a mama, o posicionamento do bebê. Eu chamei uma enfermeira obstetra para me auxiliar. Ela me ensinou, eu sou mãe de primeira viagem, não médica, mas eu sou mãe de primeira viagem. Eu sei Nessa até eu hora não tem. nascer, depois de nascer eu não sei muita coisa, então eu aprendi. Então, ela vai me ensinar posicionamento melhor para mamar. Se eu dormir do lado do bebê, como que eu faço para não cair em cima do bebê? Ela me ensinou a fazer o laser ali para não ter tanta dor. Então, assim, que nem eu falo, a gente tem que ter esse cuidado. E muitas mulheres começam a ter essa dificuldade, que aí é a questão multidisciplinar que a gente está falando desde o início. Exatamente. Manda a enfermeira, ela vai em casa, vai. Então, assim, essa questão é importantíssima. As mulheres não estão sozinhas. Hoje tem muitos profissionais capacitados, habilitados para ir até você e ajudar. Então, perguntou pro vizinho, não sabe, a mãe não sabe? Não vai saber, porque eles não estão treinados para isso. Vai no profissional, pergunta pro médico, fala, doutora, eu tô sentindo isso, é normal? A gente vai dizer, vai direcionar. Mas uma das coisas que eu acho, eu fico muito triste, que é a questão de há muitos médicos, né, que não sabem lidar com isso. Não é por mal, é falta de preparo. Eu não sei se a Lili, a faculdade dela preparou, então assim, ninguém prepara a gente quando sai da faculdade a fazer um atendimento humano. Não, ninguém prepara a gente a dar má notícias. Não. Ninguém prepara a gente a lidar com as dificuldades do outro lado. Você prepara para fazer uma cirurgia, você se prepara para ter habilidade técnica, mas a questão emocional, a questão de empatia mesmo. Nenhum profissional sai da faculdade preparado. E quem vai, a vida ensina, ensina. Mas se você sai da faculdade já tendo essa noção, você aprende rápido e empatia é uma coisa que, ao meu ver, se aprende em casa. Não é um médico que vai ensinar, não é ninguém. Então, uma das coisas que a gente tem que se portar na questão de uma gestante, que ela tá 3 vezes mais sensível, tudo que você sente quando você tá, ela tá 3 vezes mais. O pós-parto é o pior período. Tem um vídeo muito lindo no Instagram que eu já vi, acho que as pessoas já viram, é a questão de estar junto. A mulher está amamentando. Então ela acorda de madrugada para amamentar, ela está toda torta. O que o marido faz? Ele levanta, ele fica sentado e dá apoio para ela, porque ele não pode dar de mamar.
mas ele pode dar apoio para ela. Então, e ela fica mais acomodada, enquanto ela não termina, ele continua ali acordado com ela até o momento que o bebê para de mamar e os dois vão deitar junto. Eu acho lindo esse vídeo. Fala assim, Já vi. numa cena a gente consegue ver essa questão do apoio. É apoio emocional, não é apoio. Vou levar uma água, faço comida. Não, não é isso. É apoio, tipo assim, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Entendeu? É isso que a mulher precisa. E o pós-parto, que nem eu falo, é o período mais importante dessa conexão mãe-bebê. A parte de gestação é importante, mas o bebê tá lá, aconchegado, tá em você. Você consegue ter os limites. No pós, você não sabe esses limites, você não sabe como vai se portar, vem as inseguranças. E esse é o momento que nós, médicos ou outros profissionais, seja, ainda mais você que vê o desenvolvimento do bebê, você deve ver muito a questão de reflexo do bebê, do desenvolvimento dele perante o relacionamento da mãe. Você deve ver muito como ele se porta, como a mãe é mais rígida, é uma mãe mais, né, que deixa permissiva, deixa fazer tudo. É, Isso reflete no bebê. Então, assim, a gente tem que saber portar. E você deve pegar, lógico, na fase do primeiro mês você não vai pegar um bebê, mas você deve receber muitas dificuldades de mães que aí você vai olhar para ela. E aí? sim. Como que você tá? Nossa, eu achei que o problema era no A meu maior, filho. a maior dificuldade hoje, que é o que nós falamos ontem na live, é a conexão. É o tempo integral que ela está ali. Ela com o bebê, e não ela e o bebê, né? Sim. Existe uma grande diferença. E a conexão, uma das coisas que a gente falou, e até a Simone até me surpreendeu, que ela falou assim, não adianta você colocar uma madeira, porque o maior vínculo, o primeiro grande vínculo é a amamentação. Aí eu falei, mas por Olho quê? no olho. Porque o bebê se vê diante aos olhos da mãe. Então é um reconhecimento. E aí a gente chama de imprint, né? E aí eu falei, mas e o sofrimento da amamentação que muitas mulheres têm? E aí nós vamos para o segundo ponto de conexão materna desse sofrimento, que é o toque, que é o diálogo tônico do sentir, do acolher, do envolver, né? Que é basicamente esse é o meu acolhimento durante as aulas. Como que essa mãe vai buscar esta comunicação entre gestos e afeto? Porque muita mulher tem essa dificuldade afetiva. Muita mulher tem essa dificuldade de abraçar, de enlaçar, porque está tudo muito rápido hoje. A mulher mal tem tempo de viver o pós-parto porque está conectando. Eu comentei o caso de uma cliente que eu atendi, que no pós-parto dela, ela estava com o bebê do lado, o celular, e eu não conseguia dar aula para ela. Literalmente, eu não conseguia dar aula para ela. Ela começou a entrar em angústia, sofrimento, ela parou de fazer aula comigo. Ela falou, olha, eu não consigo. Eu não consigo ter tempo para mim, porque eu trabalho em uma multinacional, eu tenho um cargo alto e esse cargo exige muito de mim. Eu falei assim, você precisa cuidar de você, porque se você não cuida de você, vai refletir no teu filho, e o teu filho não para de chorar. Porque ele está sentindo a sua angústia, então a criança se agita também. Então, a gente tem que realmente procurar pensar nessas vertentes e viver a gestação e o pós-parto, principalmente de forma integral, Sim. né? E no teu caso, Lili, você também tem acesso a essas questões de pós-parto das mulheres? Eu acho que tem até mais, né? Principalmente lá na Unifesp. Então, na verdade, o meu público na Unifesp não são gestantes, né? São mulheres com dor pélvica crônica. Então, nesse sentido, eu não vejo. Mas o que eu sinto, né, que como eu falei, as pacientes elas vêm no puerpério para mim um pouco mais à frente, mas algumas mandam mensagem, compartilham, às vezes eu pergunto só, tá tudo bem, não precisa me responder agora, responde quando você se sentir bem, confortável, né, tiver tudo bem para falar comigo. Mas eu acho que parece que é exatamente isso, né? A mãe de fato nasce quando a criança nasce. Porque elas falam, meu Exatamente. Deus do céu, eu não imaginava que era isso. Verdade. Eu não sou mãe, ainda, se Deus quiser ainda, mas essa conexão que é estabelecida é algo realmente assim muito forte. Só que algumas não têm isso tão rápido. E acolher a mulher, falar para ela que, né, vai precisar de um tempo,
E eu acho que a rede de Tudo a seu apoio tempo, né? Cada um e tem como seu a tempo. rede de apoio é muito importante, porque se a mãe ela fica o tempo todo com aquela demanda, ela também descarrega o estresse, o cansaço e até uma certa Exatamente. raiva, né? Na- Mesmo sem querer. E aí ela se culpa e vira aquela bola de neve. Então elas compartilham sim algumas coisas, mas eu acho que a gente pode, eu gosto muito de usar esse termo, né? Eu acho que a gente precisa deixar de romantizar, né? Isso, Porque se isso. ela tiver que sofrer, ela tem que ter direito de sofrer. Ela não pode falar assim, como que eu tô sentindo isso e todas as outras mulheres são felizes? Então não vou ser uma boa mãe, né? Eu acho que já existe uma crise de E identidade. compartilhar, porque é uma das coisas que a gente sofre sozinha, né? Se Tem alguém sofre, vergonha de dizer, como é que tem você fala? vergonha e fala assim, fica tranquila, eu também passei por isso, entendeu? Não tem Eu problema, tenho vai passar. Estou aqui uma, para te ajudar, que nem eu falo, que nem criança a gente fala. Tá chorando, eu sei que você tá sentindo. Estou aqui para te ajudar. Eu faço isso com a minha filha. A gente tem que sim, pensar que o ser humano é igual, o adulto é igual uma eu criança, entendeu? tenho, Precisa eu, desse apoio eu tenho emocional. uma amiga que eu não era físio ainda quando ela ganhou o bebê dela e ela fica falando, ai meu Deus do céu, por que eu não esperei mais um pouco, né? Para você me acompanhar. Mas quando o bebê nasceu, ela virou para a criança e falou: Meu Deus, que criança feia! E ela falou isso na sala de parto. Eu já E tive uma hoje ela acha paciente. o Será filho que não é a dela, a mesma? Eu criança. tive uma paciente que falou assim: Meu Deus, o que é isso? Depois a gente conversa. Mas, meu Deus, a criança feia, isso não saiu de mim. E aí a gente até brincava, porque tinha um amigo próximo, assim, da família. Esse não é filho meu, esse é filho dele. Não pode ser meu filho, né? Não era para ter nascido desse jeito. Mas a criança nasceu, assim, né? Não uma prematuridade extrema, mas com um pouquinho de prematuridade. E, na verdade, ela se assustou. Por quê? Porque algumas pessoas acham que quando o bebê nascer, ele vai nascer um bebê Johnson, É, né? fofinho, Aquela criança bonitinho, fofinha, gordinho. perfeitinha. E aí, às vezes, não vem daquele Tá. jeito. Às vezes, precisou fazer um forceps, precisou de alguma Sim, ficou outra com a estratégia, marquinha, né? sim. Aí a pessoa olha, tipo, não é Ou bem isso que eu mesmo tem queria. muitas crianças que nascem com lábio laporino, tem umas crianças que nascem com malformações que são resolutivas, não é nada Nasce demais. com E assim, e o médico do outro lado tem que preparar isso, a mãe. Tem que desconstruir isso, né? Que nem eu falo, lógico, vai falar, mas, por exemplo, no ultrassom, quando eu faço, assim, ó, fica tranquilo, ele é magrinho, ele tem pele e osso, então a pessoa já vai imaginar que é bem magrinho que vai nascer. Ó, tem uma bochechinha, você vai construindo, mas não é muito, né? Tem cabelo, tem bem pouquinho cabelo, mas acho que vai ser aquele cabeludão, Eu nasci bonitão, né? sem zero cabelo, zero cabelo. Meu pai teve que, assim que possível, precisou colocar brinco para o povo saber que eu era mulher, que eu era menina, porque virava todo mundo perguntando. Ele, qual o nome Mas dele, né? você sabe Menina, que essa questão de beleza ou não beleza, também às vezes o bebê pode nascer com um pouco de baixo peso e as feiçõezinhas realmente, o olhar mais fundo. Sim, fica, Então dá fica. um aspecto mesmo de que não é saudável. Mas, gente, acaba com isso, porque não é, né? É E eu mito, sei né? que é Desmistifica mito, totalmente é isso, mito. porque depois vai se alimentar, vai crescer, vai desenvolver, que na verdade depois você acaba construindo isso, né? Que nem eu E falo, a criança, principalmente prematuro. sim, Principalmente prematuro. prematuro. É que na verdade tem que construir, a mulher tem que estar preparada, que pode ser. A mulher tem que estar preparada. Então, assim, mas quem faz isso? Não é ela que vai procurar na internet, é o profissional do outro lado, ó, fique tranquilo, ele tá magrinho, mas tá tudo bem, tá saudável. É que nem fala, Às vezes qual a pode cor ser dos olhos? histerectomia. A primeira coisa, qual a cor dos olhos? Eu quero saber se tá bem, você entendeu? Que nem uma gestação. É menina ou menina? Eu quero saber se tem saúde, você entendeu? Aquela coisa, a gente vai construindo imagens que não. Vamos focar no que precisa ser focado, né? Exatamente. exatamente. Meninas, quais as considerações que vocês querem fazer agora de tudo que a gente conversou e o que vocês acham mais importante ainda dar um fechamento? Que se a gente estiver falando de gestantes, eu gosto de dizer assim para elas: permita-se sentir. Palavra-chave. Não dá para você ficar, né, calculando, eu devia sentir isso, eu devia sentir aquilo, eu devia estar feliz, eu devia estar triste. Quando os sentimentos vierem, tenta entender o que esses sentimentos estão significando para você naquele momento. E essa questão de se conectar com o bebê pode existir de muitas formas, né?
Uma Sim. paciente me mandou um relato do trabalho de parto, eu chorei. Ela falou assim, Lili, parecia que eu ficava escutando a sua voz sobre a respiração. E ela falava assim, eu vi uma luz violeta, vinha um negócio, parecia que só tava eu e ela na sala de parto. E ela falou, foi uma sinfonia entre indas e vindas das contrações, mas eu só me permiti sentir. Então, eu acho que essa coisa da gente pensar muito no que vai vir, a gente tem essa coisa da ansiedade do que vai vir, de querer controlar, entender que a gente não controla tudo, né? Que a gente tem que se cercar de pessoas que nos apoiem, né? A gente tem que tomar cuidado com os grupos de WhatsApp das gestantes, pelo amor de Deus, que sai cada absurdo. Independente também para gestantes, do momento que você estiver gestando, não adianta você pensar, eu devia ter engravidado antes. Não, não era o seu momento, não era para você. Viva o agora e entenda que eu acredito, eu não quero trazer assim, religião aqui, né? Mas Deus dá pra gente aquilo que a gente pode suportar. Então sempre vai ter um aprendizado. Por isso que nunca uma gestação é igual a outra. Né? Você pode ter 15 filhos, vai ser sempre diferente. Então, se permita sentir, se permita aprender com a experiência. Não existe, às vezes, certo e errado. Existe a construção da família, né? Então, esses ajustes, eles vão precisar acontecer. Não tem como ser uma mamãe perfeita. Mulheres se cuidem, se olhem, também se permitam e não aceitem pouco. Nem de você e nem muitas vezes dos profissionais. Que às vezes a gente se limita a não perguntar, fica numa posição de muita passividade. E eu falo assim, cada fase tem seu encanto. E a questão dessa conexão que a gente cria, que nem você falou do sentir. Eu tinha uma paciente que ela teve várias perdas. E ela começou a passar muito mal na gestação. E então ela vinha todo mês fazer ultrassom, todo mês, não, toda semana fazer ultrassom. Eu falei assim, até você ficar tranquila, ela vinha toda semana fazer ultrassom comigo. Que, né, acho que foi na quarta gestação. E aí ela falou assim, um dia que ela veio desesperada, porque ela sentia muito mal-estar. Eu falei, o que aconteceu? Parei de ficar enjoada. Não, tá tudo bem. Por quê? A maneira dela sentir o bebê que tá tudo bem é porque ela tava enjoada. Então teve um dia que ela não ficou enjoada, ela entrou em um desespero, aí fez ultrassom, tava tudo bem. Aí ela começou a desconstruir isso, falou assim, nem sempre vou estar enjoada e tá tudo bem. Depois ela parou o enjoo. E aí a gestação correu bem, hoje ela tem uma filha super saudável. Então assim, é o sentir, cada momento, então eu falo, é o agradecer. É o agradecer por você permitir uma vida sendo gerada dentro de você. É o curtir aquele momento. Às vezes não foi o momento de vida que você queria, mas aconteceu. E do jeito que você falou, Deus vai dar no momento certo, na hora certa. Se não é aquele seu momento, vai ser no futuro. Ou se teve que antecipar, ok. Você vai conseguir lidar com isso. E graças a Deus você tem saúde. E aí eu penso assim, Deus deu a vida dentro de você porque você é saudável, porque você permitiu e você é capaz de fazer. E essa capacidade que fala das mulheres de modo geral é a questão que muitas gestações trazem uma lição de vida para a mulher. Eu tive uma amiga, inclusive, que ela teve uma bebezinha que teve Down. Ela não tinha nenhuma comorbidade, nada. Ela tinha síndrome de Down. E ela nunca tomou nada, né? Aquela pessoa totalmente saudável. Totalmente saudável, não tomava nada, anticoncepcional, nada. Teve jovem. E aí uma outra amiga minha falou assim, Deus deu o imperfeito no sentido de ter uma síndrome para a pessoa que sempre quis ser perfeita. Pode ser. E hoje ela é uma mãe perfeita. Ela é uma mãe que se dedica 100% à sua filha. A filha dela desenvolveu de uma maneira incrível. Hoje a menina já tem mais de 5 anos. E eu não sei se seria a oportunidade de Deus deu para essa criança e para essa mãe de crescimento. Então, assim, a gente tem as incertezas, a gente não sabe hoje, né, o que está triado, né, o que está no nosso caminho, o que a gente vai enfrentar. Mas a única coisa que a gente tem é agradecer. Eu falo assim, se a gente agradece, vem coisas boas. Mesmo Sim. sendo não do jeito que você planejou. Porque o planejado, às vezes, na maioria das vezes, não vem como planejado.
Mas uma gestação que aconteceu sem planejar, o importante é ser desejada. Então você aceitou e desejou. E isso é importante para o crescimento do bebê. É importante para o pós-vida, pós-útero, né? Que a gente fala do bebê. E a conexão que vai gerar com esse bebê. E eu falo assim, os traumas nossos de adultos pode começar lá dentro do útero. Então, assim, pensar no bem-estar desse bebê não é só pensar, ah, ele tá bem, ele tá saudável, ele tá crescendo. Mas os impactos emocionais de uma mãe, mesmo na geração dessa criança, como foi gerada, como que é a gestação, como é no pós-parto e o relacionamento com essa criança, vai determinar o futuro dessa criança. Então, para as mães aí, pensar nisso, para tomar todas as decisões, tudo tem que ser pautado e bom senso, que nem a Lili falou. Você tem que ter bom senso para tudo, tudo. Então, que nem eu falo, mesmo uma criança, você vai gritar com a criança, você gosta que gritem com você? Não gosta, óbvio, você não precisa passar a mão na criança no sentido de, ela pode tudo. Não tô falando de ser permissiva com tudo, mas de empatia. E outra pessoa, você não tem conhecimento, passa para os outros. Então, assim, mamães, mulheres que querem, vamos para as mensagens. Mulheres tentantes. A questão do tentar gera uma ansiedade muito grande. Eu fui o perfil exatamente disso. Eu demorei para engravidar e quando eu desencanei, veio. Então, assim, é aquela angústia. É a angústia de querer, 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 querer. E quando vem, às vezes você fala assim, ai, só isso? Tipo assim, aconteceu? As mulheres que não planejaram e tiveram, aceitem. É uma vida que está dentro de você. As mulheres que desejarem e têm, agradeça a Deus. E as mulheres que passam mal durante a gestação, agradeça também. Por quê? Porque isso é um sinal pequeno que a gente pode suportar e é uma questão de resiliência. Porque nas dificuldades que a gente vê o quão grande nós somos, o quão grandes podemos ser para os nossos filhos e o quão grandes somos exemplos no futuro para eles. Então, mulheres, nós somos poderosas em todos os sentidos. O mundo é criado através da gente, porque só nós somos capazes de gerir uma criança, só nós somos capazes de desenvolver pessoas saudáveis dentro da gente. E mais, no pós-parto, eu falo assim, o cordão umbilical demora para cortar, mesmo não nascendo, né? E isso é importantíssimo para seguir a vida. E a Evelyn deve saber mais que a independência de todas as crianças tem muito reflexo do relacionamento que tem com a mãe e ou com os entes, não importa. Às vezes não é mãe de sangue, mas a mãe é quem cuida, né? E isso é muito importante para todos nós. Então, parabéns para quem quer ser mãe, parabéns para aquelas que não querem, mas tem pessoas que amam e ajudam essas mulheres a serem uns seres humanos melhores, que cuidam dessas crianças. E nós, mulheres, temos que ter orgulho de tudo isso, porque nós somos o berço da civilização, vamos pensar assim. Então, o que eu falo assim, o nosso útero, ele representa tudo isso. Então, temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente e, consequentemente, do útero, para a gente ter uma vida saudável e levar isso para frente, né? É tudo. Nós somos eu falo assim, é o combinado, é o conjunto. Se não cuidar disso, dá ruim lá, dá ruim lá para frente. E o cordão ainda está forte. Não, verdade. Ele não rompe nunca, estica bem. É isso mesmo. Então, assim, o que eu percebo, né? Primeiro, a gente tem que falar realmente da importância do sentir, em primeiro lugar. E, em segundo, essa conexão interna consigo mesma. Porque quando a gente engravida e depois que o bebê nasce, muitas mulheres se desprendem de si mesmas e passam a focar somente na criança, o que está errado também. E a Simone falou muito, muito bem ontem que é nessa hora que o homem ajuda a mulher a cortar o cordão, né? Para que ela volte a ser mulher e não apenas a mãe. Porque é esse encontro com ela mesma que vai fazer com que ela tenha um relacionamento saudável com o filho. Porque a partir do momento que ela foca apenas na criança, ela acaba não só impedindo que a criança desenvolva esse filho emocionalmente, né? Porque vai permitir que ele tenha as frustrações, que ele arrisque mais, ao invés de ficar segurando só, né? Transformando num adolescente um adulto inseguro. Né? E é bom
essa mulher ter essa associação, e esse é o papel do homem, né? É o papel feminino e masculino na vida da criança, é complexo de Édipo. Se alguém E, correr atrás disso, é isso que acontece. É importantíssimo no psicológico. segundo ponto, né, que a gente falou a live inteira, é a mulher se permitir a se tratar também dentro de uma fisioterapia pélvica, desmistificar esse preconceito, quanto a sentir prazer também, por que não? Né? Porque não é só o tratamento, mas também a se tocar e permitir sentir prazer, sim, buscar essa forma saudável de se relacionar consigo mesma, né? Porque durante a gestação em si, a mulher tem a tendência a contrair muito mais essa região pélvica. Não só pela sobrecarga do bebê, mas pela tensão que gera mesmo esse peso. Então, a Lili falou muito bem, né, que é totalmente rígido lá dentro nessa fase. E muitas mulheres, até antes de engravidar, têm tanta rigidez pélvica que têm dificuldade em gozar também, em se dar prazer, né, porque existe ainda a cultura antiga de que prazer é pecado, né, e eu conheço muitas mulheres próximas a mim que não sabem gozar, que não sentem o prazer Não se total de uma relação. permite, né? Não se permite. Exatamente. Então, por isso que talvez procurando uma fisioterapeuta, né, por que não, vai ajudar aí muito, né, Lili? Eu acho que assim, eu tenho só para concluir uma coisa que você falou das mães, eu costumo dizer para as minhas pacientes, para nascer uma mãe não precisa morrer uma mulher. Exatamente. Não precisa. A gente é multitarefas, então a gente pode incorporar mais um personagem. Isso que você falou sobre a questão da capacidade de orgasmo, né? A gente precisa avaliar, a doutora com certeza faria ali, né, uma avaliação toda dessa questão hormonal, se tá tudo bem com essa mulher, mas a gente precisa lembrar que o clitóris, por exemplo, ele é um músculo. Se ele não tá recebendo sangue, se ele tá tenso, a gente pode ter dificuldade de ter orgasmo, a gente pode ter dificuldade de ter plenitude nos orgasmos e a gente também pode ter dor pós-orgasmo. Tá? Então, e essa dor pode ser no clitóris em si, mas a gente também tem alguns casos que essa dor ela também pode representar uma dor que irradia mais para a pelve. E a gente vai desconfiar de outras coisas, o médico investiga às vezes até varizes pélvicas, etc. Mas às Varizes pélvicas ou vezes, endometriose, né, também, mioma, qualquer uma então, dessas. ou vaginismo, às vezes ela sofreu um trauma, né? Então, assim, a gente pode ter algumas coisas importantes ali para focar. E entender, outra coisa que eu acho também importante a gente falar, é que a mulher, ela se conecta sexualmente diferente do homem, Sim. tá? Por mais que seja necessário, incrível, que a gente tenha uma resolução com o orgasmo, a gente já tem vários estudos que mostram que a plenitude da relação, da conexão do casal para a mulher nem sempre termina nisso, tá? Então vão ter dias que vão acontecer, vão ter dias que não, e isso também não significa que você é menos mulher. Porque às vezes escuta-se muitas coisas aí e a pessoa fala, gente, eu não sinto tudo isso que Tem todo que mundo ter, né? Tem que ter fala. isso, tem que ter orgasmo, tem que sentir Como isso. se tivesse que ter um script. O homem tem que ter, porque os homens eles são lineares. Então, o funcionamento da dinâmica masculina é diferente. Não é que a mulher não possa ter, pelo amor de Deus, vamos fazer corte nessa fala. Não é que a mulher não possa ter, mas a gente precisa entender, porque a mulher é Não quer dizer que emoção. ela não tenha, não quer dizer que ela não tenha, que ela não está sentindo prazer na relação. É isso que Exatamente, Foi bom, exatamente. foi Às vezes bom. você Você não precisa ter esse estava num orgasmo, bom foi bom. dia. Exato. Às vezes você não estava num bom dia. A cabeça deu aquela viajada na conta para pagar, no filho que você tá com medo de abrir a porta, sabe? Aquelas coisas. Mas eu também acho muito importante que a mulher tome cuidado em manter relações sem querer ter estas relações. Isso pode, a longo prazo, gerar uma certa forma de repelir o parceiro. E às vezes eu até pergunto para as mulheres que têm dor durante a relação, eu pergunto: se o seu parceiro encostar no seu braço para te pedir uma água, ou pedir para você trocar o canal da televisão, você toma um susto?
Menina, acontece comigo às vezes, assim, com frequência. Às vezes eu me assusto quando ele fala comigo. Então, o seu corpo, ele já pode estar conectando o seu parceiro a algo mais agressivo inconscientemente. Sim. E isso interfere. Então, às vezes a pessoa acha que nem gosta mais da pessoa Ou e, questão de na cumprir verdade, papel. Sou mulher, tenho que dar prazer pro meu marido. Porque eu tenho muitas pacientes na exatamente. menopausa que estão ressecadas, machucam e ela não fala nada. Eu falo assim, meu Deus do Outra céu, coisa eu. básica, né? A mulher não tem obrigação de manter lubrificação a relação inteira. Então, vamos desmistificar o uso de um lubrificante. Pelo amor de Deus, É, não Isso é aí, porque isso tá. Mulher dá por aí. vontade, né? e quando as mulheres na menopausa se sentem mal e falam, ah, mas o meu parceiro fica falando que eu tô secada, eu falo assim, então fala que a culpa é dele. Se ele estivesse fazendo um bom serviço, você tava melhor. E Mas as outra, coisas às vezes, aconteciam Assim como a aí. frouxidão vaginal. Eu falo assim, então fala que dele tá fino também. Não fica nessa, não fica para trás, não. e para Falo brincando, né? mulher, mais importante que gera conexão é, é o antes. É antes da penetração, é preliminar. É ali aonde é o maior Palavra, uma mensagem, um ação. carinho. É o dia a dia. É o dia a dia. Exatamente. Nem tanto a penetração. Acho que a penetração é a conclusão de algo, mas tudo começa no antes, Exatamente. né? Exato, E é bom falar isso para as mulheres entenderem que isso é o normal, né? Você não precisa O que eu, mostrar o que eu achei sempre, você não precisa interessante fingir hoje, sempre, né? Então, você dá para ter o equilíbrio. o que eu achei interessante hoje é que apareceu muitos homens nessa live. Eu quero dar muito parabéns e espero que vocês tenham aproveitado bastante essa live hoje para suas esposas, viu? Porque bacana. olha, hoje eu nunca vi Valorize, tanto, né? Valorize as esposas, os eu nunca filhos, vi porque tanto homem hoje numa live. Estou muito feliz. Parabéns a todos pela disponibilidade em aprender e ouvir, né, essas questões tão delicadas da saúde íntima da mulher, porque eu acho importante saber o que é importante cuidar no pós-parto, até para ajudar essa mulher também, né, a buscar essa ajuda e também aprender a dar prazer de forma adequada para a mulher, por que não, né, nesse momento de aprendizagem também, porque tudo isso só fortalece, gente. E também ajudar essa parceira, principalmente no pós-parto, porque é tanta mudança hormonal, né? E acho que é isso que eu resolvi escrever, né? E chamei essa rede super bacana para dar esse apoio, porque eu não sou detentora de todos os conhecimentos, meus conhecimentos só são na área da educação física e em termos de saúde e na minha psicomocidade, que é onde eu atuo. Mas eu preciso dessa rede de apoio desses profissionais que estão à minha volta, porque eles complementaram demais. E o intuito desse livro que eu escrevi era justamente isso, para ser acessível a essas mulheres, falando da gestação, desse autocuidado com ela mesma, depois a questão do vínculo, e assim aprender a estimular também o que é, o que não é, quando é síndrome, quando não é, quando se preocupar, quando não deve se preocupar, quando escolher uma escola, quando não escolher. Então, assim, é uma corrente que eu quis formar para que muitos assuntos que envolvem mãe e filho fossem desmistificados e recebendo uma orientação, né, adequada desses profissionais também. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão comigo, que se disponibilizaram a entrar nessa empreitada junto, porque eu acho que vai acrescentar para muita gente vai passar hoje a conhecer fisioterapia pélvica um pouco melhor, os cuidados íntimos com a mulher nesse período também um pouco melhor, e que isso cresça e fortaleça ainda mais essas mulheres que estão sobrecarregadas assim, porque hoje há uma carreira por trás, mas que nem por isso vai deixar de ser mulher. Né? exatamente. Então, é preciso haver esse equilíbrio aí. Então, amanhã, só falando, né, que amanhã vai ser a live só comigo. Se eu conseguir trazer algum convidado, eu trago, mas amanhã nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil, então amanhã nós vamos partir para a criançada, né? O que ocorre após o nascimento, a construção do vínculo, nós vamos falar muito sobre isso, então nós vamos continuar um pouquinho o que a gente está falando agora amanhã. E na quinta-feira vai ser com 2 especialistas feras também no desenvolvimento de bebê,
O Dr. Cláudio, ele é médico e também psicomotricista na mesma área que eu. Então, é um profissional excepcional que vocês vão gostar bastante de ouvir. E o Fábio é um parceiraço também, que me tratou, né, com osteopatia depois da cirurgia que eu fiz, que eu tive um probleminha, né, para andar e ele me ajudou super. E a gente tem trabalhado junto, ele me ensina bastante coisa também sobre osteopatia em bebês, e ele também trabalha com gestantes, então vai ser uma live bem interessante também. E é isso, gente. Querem falar mais alguma coisa, meninas? De Lili, tá quietinha aí? Agradeço de coração pelo convite e eu acho que não existe manual, né, para fases de vida. Mas o que você está fazendo é um trabalho, eu admiro bastante e espero que ajude muitas mulheres, tá? Porque quando eu fiquei grávida, eu procurei muito estudar, eu estudei muito, porque eu quis dar o melhor para minha filha, quis ser o melhor na minha gestação. E eu acho que as mulheres estão buscando isso hoje. Graças a Deus que tem profissionais como você que buscam, né, não só focar no que você faz, mas ampliar esse conhecimento para a gente seguir isso sempre se sentindo unidas, né? Nunca se sentindo sozinha nessa jornada. Parabéns, Exatamente. viu? Obrigada. Quero Todos nós. agradecer também esse convite que você fez para mim. Eu sei de alguns casos que você já compartilhou comigo, então, assim, eu sei do seu profissionalismo, do carinho que você coloca ali quando você atende essas famílias, mas principalmente essas crianças que às vezes estão sofrendo e às vezes os pais não sabem o que fazer, mas eles estão tentando dar o melhor deles. Então, acho que essa visão de você conseguir trazer todos os profissionais e mostrar para as mães e para os pais a importância que a gente tem de ter toda essa rede para entregar o melhor. Então, eu acho que assim é um material muito rico e eu espero que alcance sim muitas mulheres e é um prazer estar aqui, porque o meu lema nos meus atendimentos, né, é tipo assim o meu slogan, né? Não existe maior empoderamento feminino do que mulheres ajudando mulheres. Exatamente. E por isso que nós estamos aqui. É aquele ditado, a união faz a força, isso é muito mais sobre propósito, é algo muito além. E quando a gente transforma a vida de uma mãe, a gente muda o destino de uma família. Exatamente. É impactante. E a gente sabe disso quando você olha para a criança e ela tem aquele sorriso e aquele olhar que brilha, né? E a intenção é que eu aumente essa rede também com outros profissionais que eu não consegui nesse primeiro e-book. A intenção é fazer um volume 2 com uma extensão um pouco maior, né, de profissionais da área da saúde, voltados para a primeira infância, né? Da mesma forma. E essa rede se amplifique e que gere muitos frutos para muitas mulheres para realmente desmistificar a maternidade em si, né? E transformar essa maternidade ideal numa maternidade mais real. Perfeito. É isso. Muito bom, parabéns. Pessoal, um grande beijo, obrigada para vocês, agradeço muito e a gente se vê amanhã no mesmo horário, às 20 horas. Lembrando que para ver esta live precisa entrar lá na nossa comunidade do Ventre aos Primeiros Passos, que eu também estou colocando lá insights com os principais momentos da live. Então, amanhã vamos ter nosso também. Então, um grande beijo para todo mundo. Desculpe para quem entrou agora, mas a gente já está encerrando. Um grande beijo, até amanhã, não perca.